Fala pessoal, eu sou o Thiago, estamos aqui no Controvérsia, estamos gravando aqui no estúdio Laboratório Underground. Conto com a participação do professor Rafael, Edson. Aí por trás da câmera tá o Anísio Patão, Gleice, Arthur lá fora também. Heitor também tá aí participando, mexendo no celular, mas tá aí. Esse é o nosso primeiro programa, aliás, nosso segundo programa. Primeiro contamos com a participação da Gleice, falamos o que era o Controvérsia para vocês. E esse nós vamos começar com a entrevista com o professor Rafael e com o Edson aqui também. É isso aí. E aí, quem é você na fila do pão? Não, primeiro, que honra, né? Estar participando desse primeiro episódio como entrevistado. E como você falou, né? Eu sou o Rafael, sou professor. O pessoal me conhece mais como Bob aqui na região, né? Sou professor do Instituto Federal de São Paulo, no Campo São Roque. E lá eu faço várias atividades, né? Trabalho com ensino, com as aulas, né? Com a maioria das pessoas eu acho que conhece, que manjam, né? E também desenvolvo trabalho com pesquisa, né? Projetos de pesquisa. Hoje mesmo estou com 2 projetos, um do CNPq, né? Outro, um PIBISF nosso lá, que é uma bolsa de pesquisa interna, né? Que a gente desenvolve. E também trabalhando com extensão, né? Que é esse tripé, né? Acadêmico, universitário. Com o diferencial que a gente trabalha com médio também. Então a gente verticaliza, né? Desde o médio profissionalizante até a pós-graduação, né? Passando pelo superior, curso de tecnologia, bacharel, licenciatura. Então o Instituto é essa máquina toda aí, né? Que a gente Multipessoa. Mas você já tinha essa ideia de ir para a área acadêmica, Bob? Olha, quando jovem, né, na época do vestibular, do cursinho, é uma decisão difícil, né, uma escolha às vezes complexa, a gente é muito imaturo, né, para poder avaliar a carreira, né, e o que você vai ser profissionalmente. Mas eu sempre sou muito sincero nisso, eu não vislumbrava, né, a carreira acadêmica, até porque ela tem uma centralidade muito grande na docência, né? E eu via a docência com muita limitação, né? Diante da realidade que eu vinha também, né? Uma escola pública, bastante precarizada, né? Com dificuldades estruturais de desenvolvimento. Então, a gente não via muita luz no fim do túnel, assim, né? Então, mas quando eu passo a fazer a graduação, né, e eu faço a dupla formação, porque também era uma oportunidade a mais que eu via, né, de fazer a licenciatura. Então, veja, ela era uma dimensão secundária, era complementar. Mas aí entrei na sala de aula, me apaixonei, né, e vi que com o amadurecimento trouxe essa vivência, essa experiência, e eu comecei a observar que, né, um dos únicos caminhos a gente melhorar a nossa sociedade, transformar ela efetivamente, ela decorria da educação. Então começou a fazer mais sentido para mim, né? Então eu tinha muita visão do jovem, né, do estudante naquela época, e depois já na graduação e trabalhando em alguns projetos, né, cursinho popular, né, em sala de aula, eu comecei a ter uma outra perspectiva, né, e de mudança e de concreticidade na ação da educação. E aí comecei a me envolver e fui indo, né, e fui estudando, né, fazendo especialização, mestrado, doutorado, né, e estamos aí, na labuta. Mas hoje é muito bacana, assim, né, nesse sentido. Eu estava conversando com um amigo meu que ele estuda um pouco dessas questões de comportamentos humanos e tudo mais. E ele estava, tipo, vendo a questão da nova geração dentro de empresas, como eles se comportam e nesse sentido. De estar ali, por exemplo, sei lá, como um cara mais velho vai entender tipo, que é burnout hoje. Tipo, o tiozão, dono da empresa, vai falar, sei lá, o funcionário chega e fala, eu tô com burnout. Ele fala, que é isso? Parece um migué, né? Esse cara tipo, você tá de caô, tipo, não tem isso, tá ligado? Você vai trabalhar das 8 às 5 e é isso, ou das 8 até onde... Não, tô estressado, trabalho e tal. E você comentou dessa questão de como você tem você tinha a visão de estudante e depois, tipo, estando numa sala de aula, você vê, estando desse lado, você enxerga você ali sentado nas cadeiras, por exemplo. E é muito louco como muda a chave. Eu não sei se já aconteceu, tipo, comigo tá meio que acontecendo agora, assim. Eu tinha visões diferentes sobre diversos temas. E meio que conforme você vai entendendo e dá umas... e envelhece, né, por exemplo, você fala, putz, cara, eu tava bem errado, sabe? Não errado, mas eu tava achando que eu era... contexto, né? E eu falei, caramba, cara... E é muito estranho. Eu vi, às vezes, professor falando, não, você não sabe, você vai... lá na frente você ainda vai sofrer, tem muita coisa, tal, não sei o quê. Eu falo, vou nada. É isso. Tá Chega lá da com a cara. Aquele jovem que vai falar, não, vou virar o mundo de ponta cabeça, e eu posso. E aí depois você descobre que
Não, cara, mas ao mesmo tempo é legal você ter professores que tenham e que entendam real, assim, fala, putz, cara, mas eu consigo mudar esse jovem agora, para que ele não passe o que eu passei, porque conselho só dá quem passou por aquilo, né? Tipo, ó, tô avisando, vai ser ruim lá na frente, tá ligado? Tipo, é bem da hora, assim, essa questão acadêmica, assim, né? Quando você tá ali à frente e você consegue transmitir aquilo. Hoje eu vejo o professor como uma forma totalmente diferente do que eu via. Enquanto estudante, né? Eu olhava e você falava, pô, tá entrando esse professor. Tipo, agora já não mais. Eu falo, pô, que legal. Cara. Tipo assim, eu vejo o cara fazer. Lógico, né? Tem alguns professores que eu olho e falo, pô, eu acho que esse cara não curte, tá muito aí, não. Mas. Eu sentia, acho que na graduação, antes de fazer a graduação no colegial, eu acho que eu sentia esse. Ai, meu Deus, entrou o professor, que saco, sabe? Essa coisa de. Mas já na graduação, cara, eu me dispus a estar ali, né? Era uma coisa que eu queria. Tem essa mudança também. Óbvio que tinha um professor ou outro que você falava, ah, meu Deus do céu. Mas, querendo ou não, era uma construção, assim, que você já começa a ter de uma ideia de formação diferente do que você tem no contexto de um colegial para uma graduação, né? Para um bacharelado, etc. Mas é legal, tipo, entender que, realmente, eu acho que o maior investimento de tudo tem que ser, e é a educação, assim, tanto dentro da escola e fora dela também. Porque você consegue formar... Alguém tava comentando sobre isso. Esses dias atrás a gente tava num churrasco, sabe, papo de bêbado, assim. Aí você começa a trocar uma ideia. E a gente tá falando, pô, cara, a culpa é muito do... Sei lá, se a gente for, tipo assim, hoje vai, vira pai, por exemplo. A culpa ainda é muito nossa de não tentar trilhar um caminho legal pros nossos filhos. Eu não enxergo como uma culpa... Tipo, tem muito pai e mãe que joga a culpa na sociedade, na escola e tudo mais. Mas eu vejo também que tem uma base interna, tipo assim, tipo maternal mesmo, assim. Tipo, tá dentro de casa isso. Mas às vezes ela não teve por falta de educação e ela não vai conseguir transmitir isso. Você vê no meu caso, por exemplo, começa a dar merda pra caramba. Eu vou ministrar... eu trabalho numa instituição que ela é singular, né? Como você falou, você optou por estar ali, fazer aquele curso. No instituto, nós também temos vários cursos, inclusive para o ensino médio, né? Ele é integrado a um núcleo profissional. Então, o estudante entra lá, né? Tem um processo seletivo, ele opta também. Então, ele já entra numa condição um pouco mais favorecida para a gente, no sentido de trabalhar, de desenvolver os conteúdos. Mas aí você pega, por exemplo, o ensino médio, primeiro ano, né? Eu vou dar uma disciplina, vou lecionar geografia. Eu sou geógrafo, né? Sou bacharelado, sou licenciado também, e toda a minha especialização, minha carreira eu fiz na geografia. Né? Apesar de eu dialogar bem, né, com as outras disciplinas, eu sou bem ortodoxo na formação, né? Eu sou geógrafo do começo ao fim, né? Então eu comecei lá com a graduação, já tinha muita facilidade na escola, né, com a geografia, não só com a memorização, porque a geografia também é muito ampla, né? Tem um escopo bastante aberto, assim, uma ciência, ela é pré-científica, né, um conhecimento que está lá no princípio, né, da nossa civilização, e essa facilidade eu fui desenvolvendo, né, ganhando habilidade, conhecimento, mas a geografia, às vezes, você precisa de uma bagagem cultural, né, no sentido de que eu estou citando exemplo, referência, estou falando de Península Ibérica, né, eu estou falando da África, eu estou falando da Espanha, estou falando de cidades, estou falando de rios, de montanhas. E esse estudante às vezes chega, né? Ele sequer saiu da região, né? Onde ele vive, né? Do bairro. Então, às vezes é muito desafiador você tornar uma aula interessante, mobilizar o estudante para esses conteúdos. É por isso que a gente precisa de uma condição mínima de trabalho, né? Que são visitas técnicas, trabalho de campo. Porque, sei lá, o químico, por exemplo, né? Ele vai lá, demonstra no laboratório, né? Lá embaixo, nas salas de baixo. Os laboratórios estão a 10 passos de escada, ele está dentro do laboratório para ele, né, fazer a experimentação e ver que, né, funciona daquela maneira, né? Uma molécula, né, uma mistura, né? Ele faz. Agora, na geografia, eu preciso ir para os lugares, né? Levar estudante, ele experimentar o rio, ele observar, né? Ele interagir com aquela comunidade. Então, às vezes, é muito desafiador para a gente, enquanto professor. Essa semana mesmo estava falando das cidades da organização regional, né, do estado de São Paulo, falando das rodovias, né, enfim, das regiões metropolitanas, e ninguém conhecia Ribeirão Preto, por exemplo, né? Perguntei, né? E não é tão longe, né? Enfim, a gente quente. Quente pra caramba. Aproveitando isso, né? Explicando, né, as massas, como é que funciona. Mas você percebe, você tá às vezes explicando um fenômeno regional de organização espacial, aproveitando essa questão também do clima, né, para tentar entender por que lá é mais quente, né? O fenômeno da continentalidade, a questão da massa de ar, né, que está aqui quente
seca, a pressão, né? A gente está numa zona de alta pressão e também levando em consideração efeitos antrópicos, por exemplo, né? Da MEC, que está com dificuldade, né? De descer por conta, né, da supressão de mata, de floresta e tudo isso que a gente... O cerrado também, né? Bastante Esse impacto. pelo lado positivo, você sempre vai saber com que roupa usar, né? É. O cara sabe todas as regiões. Eu já sei com que roupa eu vou, parça. Aí, Não tem como errar, fala. mas às vezes a aula se torna desinteressante, porque, sei lá, o que é Ribeirão Preto, né? O que ele está pensando quando eu falo Ribeirão Preto? Será que ele está pensando em Rio Preto? Porque é comum a gente, Isso. né? Quer dizer, estão a quase 400 quilômetros de diferença, né? São cidades que tiveram o seu desenvolvimento também de maneira diferente. Os rios mesmo, falava dos rios, né? Que são tão importantes na história aqui da nossa Rio Tietê, né? Onde foi um meio de acesso, né? De expansão para as comunidades indígenas também, né? Ele é muito representativo. E às vezes é isso, né? Você fica um pouco... você tem que trabalhar a mobilização, você tem que trabalhar práticas distintas, né? E tem que ter condição, às vezes, de mobilizar, né? De chamar eles, né? De revelar, mas nem sempre também... É quase terapia aqui agora, né? Falando. É verdade. Mas é bem legal porque você consegue, hoje, pelo jeito, por tudo que você falou, você vê que você tem que, hoje, quase praticamente cada dia se reinventar para conseguir explicar aquilo e se tornar aquilo interessante para o aluno, né? Então ele vai ter que olhar e vai falar, putz, eu acho que legal, cara, nem sabia disso. E é muito estranho também essa... não estranho, né? Mas para você eu acho que talvez, porque você está falando de algo natural, né? E eu nunca visitei esse lugar que você falou. Exatamente. Por exemplo, você tá aí, tipo assim, você tá falando de Ribeirão Preto e eu nunca saí do meu bairro. Por exemplo. É interessante, porque aí vem o lúdico, né? Como que faz esse lúdico pra conseguir representar esse local que a gente cria, mas a gente não tá vendo. A gente tá sentindo, talvez, mas às vezes a gente nem sabe o que a gente tá sentindo, né? Tipo, calor, frio, por que tá quente, por que tá frio, por que tá mudando as estações. Tudo. Eu acho que o louco é isso, né? Buscar a formação continuada sempre, né? Se especializando, aprofunda. A especialização no sentido de conhecimento amplo, né? De aprofundamento no sentido de estudar mais, né? Porque eu também não acredito Sua muito especialização, Bob? Minha área mesmo, né? De trabalho dentro da ciência é o planejamento urbano e regional, né? Essa seria assim, né? Mas hoje eu estou enveredando, né? Por outras perspectivas também, né? Que é isso, a gente está sempre em transformação, né? Estou com uma vibe aí da geografia cultural, lendo bastante. Acabamos de preparar um texto, né, para apresentar num evento aí internacional sobre a capoeira, a importância dela para a educação das relações étnico-raciais. Aí casando também, né, com algumas questões de geografia, de antropologia, né, uma discussão sobre diversidade também dentro da capoeira. Mas, assim, a minha área mesmo, né, de especialidade de trabalho, desde lá a iniciação científica até o doutorado, foi a questão da região, né? Até estava tocando nesse ponto, né? Mas aí são essas alternativas também de trabalho, mesmo que sejam temas complexos, né, e às vezes distantes da realidade do estudante, da nossa estudante, eu acho que a gente tem que deixar eles protagonizarem, né, trazer elementos que é mais ou menos assim, né, também tem um lance intergeracional, se a gente parar para pensar a música mesmo, né, vamos pensar a música, eu trabalho muito com a música na sala de aula, mas chegou um momento que eu percebi que as minhas músicas, elas não estavam tendo, assim, a galera não estava conhecendo, entendeu? Tava, que música chata, né? Até porque eles não conheciam, né? E, né? Até no superior mesmo, a gente tem muito essa questão da musicalidade, né? Do audiovisual, né? Dos filmes. Mas no ensino médio, particularmente, acho que no superior a gente ainda tem um feeling, né? Uma galera que já carrega uma experiência, uma bagagem assim, cultural mais ampla. Mas pro pessoal mais jovem, você começa a trabalhar com alternativas. É ele que vai trazer a música, eu que vou ouvir o som, eu que vou tentar tirar elementos para talvez mostrar a geograficidade naquilo, né? Como é que eu vou fazer uma análise regional ou de território, né? Uma dimensão de paisagem, quer dizer, o que está trazendo esse som que eu possa aproveitar? Sei lá, pega lá o Diário de um Detento, inclusive foi um álbum que estava no repertório da Unicamp, agora do vestibular. Então, de repente, eu fiquei chocado. Eu falei, agora eu vou poder trabalhar Racionais porque está no... Né, assim, não que eu não trabalhasse antes, né, porque a gente é subversivo também, né? Mas está ali, ele está falando de quebradas, né, de regiões da Grande São Paulo que você nunca viu letrada, né? Então, imagina o jovem, né, que ele se sente representado por aquilo, né? Não sei se hoje ainda, né? Porque esse jovem... Eu fui fazer, por exemplo, um vestibular para ETEC, na época, eu acho. E tinha uma na parte de português, era uma análise da letra do crioulo.
Então, tipo assim, você fala, porra, acabei de ver crioulo aqui, tipo assim, num... E aí foi muito engraçado, assim, que teve uma hora assim, tipo, segundo a letra de, tipo, compositor crioulo, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você até assusta, né? Não, e aí teve uma menina que falou, quem é crioulo? Tipo, ela do meu lado, assim, sabe, que tava na mesma questão. Então você fala, pô, cara, que da hora, assim, que ao mesmo tempo tá indo, né, tipo, pra todo mundo. Você imagina as escolas particulares, né, trabalhando muitas vezes com grupos elitizados, né, com classes abastadas, tendo que decodificar o dialeto, né, explicar quais bairros é aquele que ele está falando, referenciando onde ele tem uma experiência. Então eu achei assim uma coisa muito louca, né? Eu falei, nossa, mas muito conservadora ainda a Unicamp, né? As questões que caem sobre o Sobreviver no Inferno, o álbum. O crioulo mesmo, crioulo eu trabalho, Casa de Papelão, por exemplo, a gente pensar, né, a urbanização na contemporaneidade, né, um som forte, fala das drogas, né, crioulo, da a violência. letra lá foi Não Existe Amor em SP. Então e aí, tipo, era uma letra... Acho que isso que nela não tava tão, assim, tipo, foi acho que a letra mais, tipo, meio hype, assim, né, que chegou meio que pra todo mundo, assim, uma hora ou outra, alguém escutou isso de algum jeito. E tava lá, e é muito doido, né? Como você falou. Na hora que eu olhei chegou até a ter um festival, acho que eu não sei se tem até hoje, mas na época chegou a criarem um festival em São Paulo, né? De Não Existe Amor em SP, e aí chamaram vários artistas pra participarem desse festival por causa da música do crioulo, tipo. Então, tipo, foi um movimento, legal, né, cara, surge, como tá acontecendo. E ao mesmo tempo, sei lá, eu olho com certo... Falo, putz, cara, ainda bem que tá acontecendo. Mas eu acho que muita gente olha e fala, por que tá acontecendo? Sabe? Porque tem isso, né, cara? Fala, o que tem a ver? Sabe? Porque é outra realidade, não tem como, assim. Uma vez, como você falou, né, de classes, assim, eu trabalho com fotografia, então eu acabo conhecendo muita coisa. Tipo assim, desde gente, sei lá, que acaba contratando muita grana, gente com pouca, projeto social e tudo mais. E você vê, cara, que é muito, assim, desbalanceado. Mas muito mesmo, assim, não é algo do tipo assim, não é. E esse até mesmo falando dessa questão de diversidade, de separação, você fala muito sobre isso, né? Essa questão de classe, né? De surgimento, tipo, de separação social. Tem alguns trabalhos seus que fala isso, Bob? É central. É central. Meu trabalho, segregação urbana, né? Elitização de áreas urbanas, né, a questão da territorialidade de novas práticas, revalorização, né, o turismo mesmo. E a geografia ela é um instrumento, né, para a gente interpretar, aprofundar, tentar entender um determinado fenômeno que para a gente às vezes ele ainda está um pouco difuso, né? Então a geografia, como, né, a maioria das ciências sociais também, ela ajuda, né, a nos organizar o pensamento, né? Quer dizer, refletir, pensar aquilo, estruturar, né? Eu lembro quando jovem, por exemplo, andava de skate em Itu, né? E o skate era uma atividade subversiva, muito mal vista, né? Não era um esporte olímpico como é hoje, né? Que ganhou uma dimensão global, né? Todo mundo quer fazer. Patrocinado. Vocês estavam falando do Nike agora há pouco, SB, né? No outro podcast. Então, assim, você vê que você tem o patrocínio de grandes corporações, né? Os estados investindo, a China está investindo horrores, né? O Japão nas skatistas porque se tornou um esporte olímpico, rentável, né? O capitalismo foi lá e abocanhou, né, uma prática que era... Curiosidade, falando um pouco alto, é o segundo esporte mais praticado no mundo. Olha isso, que louco, né? E que antes não tinha visibilidade. Né? Não, só que há 30 anos a gente estava apanhando da Guarda Civil lá em Itu pela prática do skate, entendeu? E por que apanhava? Porque você tinha um simbolismo, você tinha toda uma correlação de força, né, associada a uma atividade marginal, né, uma atividade... Não esporte, né? Não esporte, totalmente subversivo. E, de repente, Itu passa por um processo de reestruturação urbana do seu centro para atender uma demanda metropolitana de turismo, né? Itu é uma cidade colonial, ela tem, né, mais de 410 anos, aí, acho que é de 1610, né, 24, né, então são... 400 enfim, né? Muito antiga. Não sou de exatas. Quer dizer, e aí a gestão municipal vê um potencial gigantesco naquele centro histórico, que ficou naquele ostracismo, né? E estava passando já por alguma deterioração, e começa a fazer obra de intervenção ali, né? Fecha todas as praças que a gente andava de skate naquela área,
E perseguição policial o tempo todo. E depois que abre, isso acentua, né? Quer dizer, estava tudo reformado, tudo novo, tudo preparado para esse turismo, para a elitização daquela área, né? Inclusive a população se revoltou muito quando caiu os tapumes, né? Porque mudou radicalmente para atender formas, padrões globais, né? Para atender esse turismo, né? Esse novo empreendedorismo urbano que se diz. Só que eu não via dessa maneira. É a ótica da ciência hoje. que vai me fazer com que eu veja dessa forma, né? E um dos grupos mais perseguidos foi o meu, que andava de skate, né? Caramba. E os colegas começaram a ter o skate apreendido pela polícia. O skate sempre foi uma ferramenta cara, assim, de Não, esportes, né? Não dá pra ser... Um skate hoje aí de qualidade, né? Um truque Crail, né? Uma Speed Wells, rodinha mosca. Aí você vai pagar uns 400. Na época era bem caro também. Não, mas assim, imagina, porque querendo ou não, quando você começa a ter o interesse em andar, você tem ali em torno de, tipo, vai que seja, 13, 14, 15, e você vai ali entre 18, e não é por exemplo, se você não tiver alguém que fale, quer um skate, eu vou lá comprar pra você, é aquilo de você trampou mesmo, e aí você vê o cara levando... Não, e os É pais louco, dá uma puta piraram, revolta. porque assim, né, começou a aprender o skate, né, aquela agressividade, violência, né, do Estado, da força policial, e os pais se revoltaram. A Folha de São Paulo foi em Itu, fez uma matéria na época, né, em relação ao código de postura, ali o zoneamento, que restringiu demais, né, a possibilidade de qualquer prática nessa área, especialmente aqueles caras que eram indesejados, que eram os skatistas, né, os caras de calça larga, né, que estavam ali namorando, trocando uma ideia. Como é que o fórum, né? Hoje eu conheci o fórum, eu confesso que eu já vim algumas vezes para Ibiúna, mas tinha uma galera andando de skate, até me lembrou muito lá também o Largo dos Mendes, em São Roque, assim. Então tinha essa dinâmica, o centro, né, de territorialização desses grupos, né, de jovens e tudo mais, que eram indesejados para esse turismo que queria se desenvolver. Só que os pais revoltados, a gente começou a se mobilizar, né, diante da violência, da perseguição, e a ponto de ocupar a Câmara Municipal, né? E não saímos de lá enquanto nós não tivermos uma demanda atendida, que foi a pista municipal. Então, quando você vai para Itu ver o estádio de futebol e tem lá a pista de skate, foi uma luta da juventude frente ao quê? Uma elitização, né? Uma reestruturação do centro para atender uma demanda externa, né? Extremamente capitalizada. E hoje, se você for ver, acho que estão até... Quem tá à frente está até feliz, né? Porque deu tudo bom lá, 30... Tipo, quantos anos depois, né? Uns 20 e poucos anos depois, deu tudo certo. Muitos nem imaginam, né? Que teve todo esse processo aí. Estão lá se divertindo na pista, né? E tal. Cara, mas foi fruto dessa luta, ontem, né? Chegou do nada e tá tudo... Cara, mas é legal, assim, você ver essas coisas acontecendo. Você comentou sobre essa questão, né, tipo, do turismo e tudo mais, onde você enxerga que alguns lugares são feitos para um tipo de público, né? Público, outros são outros. Você acredita que daqui a algum tempo isso mude? Você acha que vai acontecer ao ponto de aquilo que era só frequentado por uns vai ser frequentado por outros e vai ter isso? Ou fala, não, o que aconteceu aqui já era. Por exemplo, eu vejo um exemplo disso é o JK. Você não consegue entrar a pé, né? Porque só dá pra você chegar de carro. Quem entra a pé é funcionário. Então, tipo assim, você já tem um limite ali. Já te trava ali. Tipo, o que você vai vir fazer a pé aqui? Tipo, cadê o seu Porsche? Tá ligado? Que eu não tô vendo. Mas a gente tem que ser utópico, né, no sentido de concretização, de buscar, né, e o mundo está em movimento, em transformação. Então essa esperança acho que permeia, né? Nós somos seres históricos, né? A gente está vivendo meio de forma distópica, assim, né? Hoje em dia não está vendo muita perspectiva, esperança, mas eu não perco, né? Eu estou em sala de aula, às vezes bastante preocupado com isso, né? Uma morosidade ali dos estudantes, né? Letárgicos às vezes, e aí também mobilizar para isso, mostrar para eles que tudo é possível, né? Então, por exemplo, essa pista vem em decorrência de uma política pública que foi desenvolvida na cidade. Talvez até a gente pode pensar no sentido de, ela é interessante, porque ela vai trazer recursos, né? Possibilidade de criar essa infraestrutura, inclusive para a pista, mas ela foi feita de maneira não democrática, né? Ela foi vertical, ela não foi dialogada, foi feita uma gestão de uma política urbana totalmente desconectada de quem vivia a cidade, quem estava territorializado naquele espaço. Quer dizer, nós tivemos ganho com a pista de skate? Tivemos, mas nós fomos desterritorializados daquela área, né? Como outras pessoas, como, por exemplo, o trabalhador. O trabalhador, ele está no comércio de Itu hoje, e ele termina o serviço dele e não tem nada para ele fazer no centro da cidade, porque é caro, não é para ele aquele espaço.
Por mais que ele esteja próximo, né, geograficamente, socialmente, ele não vai no bar do alemão comer um parmegiana, né? Socialmente ele tá longe. Ele não. Eu fui nesse bar e é cara mesmo. Você tem um espaço, você tem um espaço público que não te oferece, por exemplo, um cinema. Você não tem um pub, né, que ele seja mais acessível. Você não tem um clube, né? Isso causa uma marginalização, não sei se seria essa palavra, mas tipo, que você acaba afastando a sociedade de poder consumir aquilo e você faz ela se marginalizar, ir para as beiras, né? Não sei se seria essa palavra, me corrigir até se estiver Mas na verdade hoje... Mas ir para os extremos, né? E ela não pode consumir, então diante disso ela vai procurar outros lugares para estar consumindo outras coisas, outra cultura que não seja aquela que ela consegue ter acesso. Mas veio uma parada que é meio... Eu acho que como... uma parada, tipo... Pensando em... Tem amigos que, tipo, montam... Tem bar e tudo mais. E eles falam, tipo assim... Pô, eu vou colocar Tipo, vou montar um bar aqui, mas... vou colocar o valor da cerveja lá em cima. Porque eu não quero que tenha confusão aqui não, tal, não sei o quê. Porque já associa, do tipo assim... Se eu colocar barato, eu sei quem vem. Uhum. E tipo assim, meio que no automático uma galera faz isso. Mas... E acontece, se a gente for, tipo, vamos, que seja qualquer outra cidade grande. Se a gente for num centro, assim, tipo, lugar, vamos dizer, Curitiba. Se eu estiver lá numa área central, tipo, Hard Rock Café, não sei o que lá, tudo mais, vai ter uma galerinha, tudo, andando ali. Aí você vai, se afasta um pouco, mano, é uma doideira. Só que é bem mais legal. Tipo, eu confesso que é bem mais legal. Mas tem, né? Mas eu não sei se acaba sendo... Se é proposital, sabe? Eu sinto que de um lado... Nossa, eu não sei entender isso. Não sei se dá pra explicar, por exemplo. Não sei se de um lado a pessoa tenta... Mano, eu vou me proteger de ter algo aqui que possa acontecer. Ou seja, se eu colocar uma bebida muito barata, o cara vai beber demais, vai ficar meio doido, vai... causar uma certa confusão, e eu vou acabar sendo prejudicado com isso, então eu já vou colocar uma régua aqui onde eu sei que ele não vai gastar mais que isso, nenhum playboyzinho vai gastar porque ele vai embora. Ou eu abraço essa ideia de, mano, vamos colocar um valor acessível e ver o que acontece. Eu vejo pela Bo, por exemplo, a irmã dele tem um bar mexicano, Área 51, e aí é meio que isso, assim, se você for parar pra prestar atenção, não é um lanche acessível. Assim, né? Tipo, de R$12, de 10, de 8. Já é tipo outro. Então que você vê quem tá lá e tem gente que fala assim, não, eu vou lá, tal, não sei o quê. Mas eu não sei se acaba acontecendo com barreira de proteção. Você pode falar mais melhor do que isso. Porque tem algumas pessoas que podem olhar e falar assim, eu não vou naquele local porque tipo, tais pessoas estão lá, tipo assim. Tem econômico, social, né? Outras já podem pensar, tipo, vou por ter uma experiência, mas não é sempre, todas conseguem ter esse conceito, né? Sim. Não, tem. Mas tem não, em que momento a sociedade já começa a causar? Mas em que momento a sociedade começa a olhar e tipo, fala assim, eu não tenho poder aquisitivo de entrar naquele local, assim, sabe? Tipo, isso é uma cultura que se não, eu acho forma? Então, a gente está fazendo uma análise, às vezes, do centro, desse espaço que passou por uma requalificação, que ele é muito setorial, né? No plano do comércio, né? Do entretenimento, dos bares, restaurantes, né? Eu acho que quando a gente está pensando o centro da cidade, a gente está pensando como a ágora, né? O espaço público por excelência, né? Não só um espaço que ele é pautado pelo consumo, né? Pela mediação e realização através de bares e restaurantes. Então, estar no centro é eu andar de skate, é eu namorar, né? Eu poder ir num clube, numa igreja. Estar seguro, praticamente, onde está ali. Você está num ambiente que ele te oferece uma diversidade de relações, de encontros, né? De situações que é isso, né? Se eu quero essa segurança, essa rede, esse bloqueio, né? Eu tenho espaços como shopping, por exemplo, que é um espaço privado, com segurança, eu sei que eu tenho estacionamento, que meu carro, né? Então o centro ele sempre foi um espaço por excelência público, né? Um espaço de realização, onde todos estão, né? E foi construído por todos, né? Apesar que tipo um caos organizado. A ideia é ser um caos organizado. E aí, de repente, você vê isso, quer dizer, a conversão, né? E aí vem essa dimensão da setorialização também, né? Da homogeneização desse espaço como um espaço da prática capitalizada, né? Dos bares, dos restaurantes, que tem também essa dimensão de diversidade,
mas que, por exemplo, não me atende. Por exemplo, eu não quero ir para o centro beber, né? Eu não quero ir no centro para um bar, né? Eu, por exemplo, eu quero ir para o centro para andar de skate e eu vou tomar porrada naquele contexto, né? E aí eu vou criando uma relação com o centro de distanciamento. E o centro de Itu hoje é vazio. Se você vai qualquer dia de semana, num dia quente como esse, tudo bem, você vai ter alguns bares e tal, mas as praças estão vazias, as ruas, o museu é vazio, o cinema não existe mais, o cinema, que era barato, que estava na região central, Isso né? porque é uma cidade turística? Ou... Isso porque ela atende um preceito, né, de adequação. Nenhum turista, por exemplo, que vai a Itu lá de São Paulo, ele vai querer ir no cinema lá de Itu. Você percebe? Então ele passa a ter uma especialização para atender um público que não é o de Itu, que não é o do local. Por N motivos, né? O local ele tem pouca grana, né? Ou sei lá, tem um shopping que talvez também traçou uma política corporativa, a gente precisa entender melhor, junto com o poder público, no sentido de setorizar isso, né? Mas o cara que é de São Paulo, ele tem lá os cinemas que são, né, fodásticos, tal. O cara não quer... Você vai para Itu ver um filme dublado, tal, né? Que às vezes não tem, a gente não tem muita opção, mas é melhor que algumas cidades aqui da região ainda. Pelo menos os filmes estão lá, né, no shopping, chegam. Mas no centro já não existe mais, né? Então você vê claramente esse direcionamento. Só que foi um tiro no pé, de certa maneira, né? Porque se esvaziou o centro, né? De certa maneira, ele tem vida, às vezes, ali durante o dia, mas do espaço de estar, né? Que as pessoas estavam ali, ele passou a ser um espaço de passagem, de passar, de estar para passar. Então você até encontra uma outra pessoa, um conhecido, né, e tudo mais, porém ele já não é um espaço que propicia isso, né? Um distanciamento da cidade com a própria população, no caso, né? Isso, exatamente. A galera começou a... Exatamente. a se afastar dentro. Você se afastar. E aí essa galera vai pra onde? Então, se você, por exemplo, se você for no shopping, por exemplo, no dia de semana, tá bem cheio, tá bem dinâmico. E tu existe um preconceito ituense? Ituense? Como que é quem nasce em Itu? Ituano, né? Ituense. É igual o time, né? Que acabou de ser rebaixado, inclusive. Então, tipo assim, existe um... Porque eu já fui em alguns lugares que eu chego e aí eu tô lá, eu tô conversando com alguém da própria cidade, tipo, Sorocaba. Tô numa balada lá, ou qualquer lugar, eu falei, ei, pô, Sorocaba é bem legal, tá? Ah, não, só tem Sorocabana aqui. Tem que ir pra não sei na onde. Aí eu vou pra São Roque e, sei lá, tô em outro lugar, eu tô conversando... Ah, não, aqui já tá batido já. Tem que ir pra São Paulo. Aí você fala, caramba, cara, ninguém tá feliz de consumir aquilo que a própria cidade entrega, de certa forma. Tem uma hora que começa a sentir isso. Tem gente, tipo, às vezes eu tô conversando com um amigo meu e falo, pô, vamos pra... Ah, vamos ali? Ah, mas a gente vai ver de novo Sariguama aí, não sei o quê, não sei o quê. Você fala, mas caramba, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu não entendi, tipo, você... Porque, ó, se a gente sair daqui, nós três agora, tipo, e for pra outro rolê, o papo talvez seja o mesmo, tudo é a mesma coisa. Mas por que você não tá aproveitando o ambiente que você está? Isso é muito estranho. Eu não sei, rola aí, você conhece gente que fala assim, ah, não, pô, Bob, vamos dar rolê em outro lugar. Tu, pelo amor de Deus. Ah, eu acho que rola, até porque você não tem uma diversidade, às vezes, de atrativo, né? Não são muito representativos, né? Sei lá, eu vejo carnaval hoje, né? O carnaval já foi de uma forma no passado, hoje também existem tendências extrema de controle, né? Essa preocupação com a segurança, que eu acho que também, né, tem tudo mais, mas, porém, é uma festa popular, é o dia do povo ir pra rua, né? Uhum. E, de repente, você tem ali toda uma programação muito fechada, uma programação muito... né, assim, não dá abertura para isso, para o imprevisto, que não é só negativo o imprevisto, a imprevisibilidade, né? Então ele é todo condicionado, ele é todo determinado, né? Ele tem hora para iniciar, ele tem hora... Então é um culto hoje que ele não te dá liberdade, né? Ele não te dá uma amplitude de... E aí talvez as pessoas sintam falta, talvez algumas cidades representem melhor, né? Ou tragam elementos que ele não enxerga naquela realidade. Porque eu vejo São Paulo querendo fugir de São Paulo, eu vejo Araçariguama querendo fugir de Araçariguama, eu vejo... Isso é muito Mas será que não é as pessoas estão sempre fugindo de alguma coisa, talvez? Porque, você tá em São Paulo, e fala, ah, não, vou dar esse caos, tá, não sei o quê, quero ir pro mato. Aí o final de semana dele é em Itu, é onde tá mais sossegado. Quem tá em Itu fala, não quero descer, quero ir pra outro lugar.
Aí Deu pra sim. ouvir ela aí? Tá. Então, eu acho que é uma questão muito boa, assim, né? Quais são as alternativas que a gente tem para evitar que um município, né, uma cidade na nossa região, né, e talvez ela esteja acontecendo, né? Eu venho observando também em outras situações. Como é que a gente pode, né, Gleice, assim, atuar? Como é que a gente pode romper com isso, né? De alguma forma dinamizar, dar vida de novo, né, para esses espaços que, né, estão passando por uma transformação bem preocupante, assim, né? Pensar justamente, né, numa condição de diversificar os seus usos, né? Eu acho que é isso, né? A minha cidade, ela tem uma população negra, ela tem grupos de capoeira, né? Ela tem comunidades indígenas. Quer dizer, como é que eu atuo frente a isso? Sei lá, pega o carnaval, por exemplo, né? Muitas pessoas aqui que trabalham com política pública na região, do poder executivo, legislativo, né? Com narrativas de que a gente não apoia o carnaval, a gente não põe dinheiro no carnaval. Quer dizer, no que você não põe dinheiro, né? Naquilo que a população ainda tem a possibilidade de fazer sem, por exemplo, estar num espaço de um shopping, que você tem que pagar para estacionar, que tudo é mediado pelo dinheiro, né? A única coisa que você prescinde para o carnaval é o espaço público, né? Então, assim, em relação ao entretenimento, já que a gente entrou nessa dimensão de bar, de atividade, mas para pensar, por exemplo, propriamente em políticas urbanas, né, conter especulação imobiliária, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, né, uma área comercial no centro de uma cidade como Itu, você vai pagar na faixa de R$10 mil, né, um aluguel, e muitas vezes esse imóvel, ao não ser alugado, ao não alugar, ao não ter uma atividade, ele fica ali parado por meses. Quer dizer, e aí, que políticas, que ferramentas que eu tenho? Eu tenho condição legal, né, de colocar um IPTU progressivo no tempo e fazer com que esse dono, né, esse especulador que fica ali, ele não baixa porque ele tem 15, 20 imóveis lá no centro. Então, se ele baixar, né, ele cria toda uma situação de talvez, e aí eu poder ter atividades que eventualmente ofereçam uma diversidade, inclusive de bares, de atividades que sejam, né, capitalizadas e tudo mais, mas que talvez atendam esses trabalhadores que estão ali no centro, que saem do comércio, né, ou que estão ali nas escolas do centro, né, essa juventude, eu consigo fazer com que esse cara alugue, com que esse proprietário dê uma finalidade, dê uma função social, porque é isso, está vazio também, porque existem muitos espaços vazios no centro, né, que se valorizam cada vez mais, e que não há uma destinação, né, coerente com o uso social da propriedade, né? Então, você, por exemplo, aplicar esses instrumentos, você força o cara a alugar por um preço menor e um cara desenvolver um empreendimento ali, algo que vai fazer a economia circular, vai oferecer uma atividade que atende talvez um nicho, né, de público, porque o comércio tem isso também, né? Qual que é o meu grupo focal, né? Então, quais cervejas eu vou vender, quais bebidas, né? E aí você passa a diversificar, né? O trabalho integrado, a gestão democrática, né? Quer dizer, fortalecer as associações de bairro, né? Fortalecer as entidades, as comissões, né? Os grupos que atuam politicamente também, porque isso vem sendo enfraquecido, né? Os conselhos, né, de cidade, né, os conselhos de cultura, os conselhos de educação, os amigos de bairro, de meio ambiente, né, de cultura. Mas hoje em dia eu vejo que existe, na verdade, também uma... Isso estando dentro da política também, né? Porque existe uma falha de... Porque, por exemplo, se a gente for tentar... Levando tipo, algumas cidades assim como exemplo, falta um pouco de instrução. Tipo assim, o que a gente tá falando é meio que... É muito louco, assim. Tem hora que a gente fala e dá uma sensação de óbvio, né? Tipo assim, pô, é só fazer isso. Mas pra uma galera, cara, juro, é pegar pela mão mesmo. E cai quase um pouco na questão que a gente tá falando lá atrás, de educação. Eles não têm essa visão. É estranho, mas não tem. Se você for, tipo assim, seja Araçá, assim, trocar ideia com uma associação de bairro, eles montaram, mas o que é que a gente faz? O que acontece agora? A gente tem um líder. Só sabe O líder é esse aqui, ó. O líder é esse aqui. O que eu faço? O que eu faço agora? A gente tem um líder, mas o que ele faz? É isso, eles não têm também. E beleza, e agora a gente passa para outro patamar onde tem, mas é um líder que ele também já não entende os problemas tipo, ali e quer trazer novas situações que não são pertinentes àquilo.
Então, tipo, eu acho que é muito... E eu só entendi depois que eu tava lá dentro. Falei, caramba, mano, é muito difícil você conseguir explicar isso pro... E você tem também o lance da visão de quem tá dentro, no caso a minha, e aí hoje eu consigo também ter a visão do tipo, só do munícipe ali. E você fala, caraca, cara, é muito doido. Hoje eu tava passando, teve um cara que ele falou assim, nossa, 12:00 e a prefeitura tá fechada. Eu falei, tá, é horário de almoço. Abre de novo 1:00 da tarde. Então se eu tivesse um restaurante, eu poderia fechar no almoço, porque eu vou almoçar? Eu falei, não, cara. Mas eu falei assim, mas é só presencial? Porque você pode falar pelo WhatsApp, que alguém vai te responder, você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você pode conversar com a sua empresa, onde você trabalha, e falar, tal dia, 12:00, eu vou dar um pulo lá. Pode ser? 3 semanas, daqui 3 semanas, tem como? E as pessoas, tipo, elas não entendem essa questão de, tipo, caramba, é só conversar. É só entender que... Não, e às vezes é a própria res pública, né? Que você tem toda uma carga simbólica, né? E também na dimensão política, né? Não só a política na sua essência, como também na política partidária, né? Então você ser um sujeito político, partidário, né? E que está pleiteando espaços políticos dentro da sua cidade, dentro da sua região... ele carrega uma carga muito negativa, né, assim, em relação à corrupção, né, esse simbolismo, né, como também o serviço público, né, quer dizer, semana passada eu fui comprar lá uns materiais de construção, né, que eu estava precisando arrumar o portão de casa e tal, daí eu sempre vou numa loja lá na cidade e estava fechado na hora do almoço, quer dizer, eu não vou lá fazer escândalo, né, falar, mas que coisa é essa, né, mas parece que no público, né, isso é recorrente, quer dizer, ele tem o direito, né. Eu quero que esteja aberto. Quero que esteja aberto, esse espaço é meu, né, ele adentra, como se não houvesse... É muito estranho. Eu acho que tudo vem na base ou dessa questão de comunicação das redes sociais, né? Que as pessoas precisam do imediatismo, né? Que precisa de ir pra ontem, né? Também. Eu vejo assim, hoje eu enxergo... Antes eu tinha um pouco disso, assim, mas eu vejo como existe muito ódio também. Porque você consome muita coisa negativa relacionada a serviço público e tá aqui. Em algum momento você fala, pô, é só corrupção, é só não sei o quê, é só não sei o quê. E é meio tosco, mas eu falo, pô, mas você já tentou mudar? É a pior frase que tem, mas tipo assim, se ele dá. Por que você não tenta estar no lugar? Porque você não. É muito. É tosca essa frase. Mas ela faz muito sentido, de certa forma. Por exemplo, como. Vai que seja como professor, sabe? Eu do meu lado como aluno, assim. Eu chego e falo, caramba, mano, tipo, tá, não sei o quê. E aí o professor, tipo, que sempre tem um sorriso no rosto, grita na sala de aula uma vez. Puta, esse professor é chato, mano. Mas existe toda uma... Tipo, ninguém sabe, tipo, foi a carga horária do cara. Burnout aí que você comentou. Foi não sei o que do cara, que ele chegou, e infelizmente, como ser humano, em uma carga gigantesca que tá carregando de tudo... E aí, mas ao mesmo tempo eu vejo, pô, cara, eu nessa posição, por exemplo, eu não sou de brigar, é raro, assim, tipo, quase nunca. Eu depois eu acho que eu voltaria e falar, mano, desculpa, você não tem nada a ver com isso. Assim, a culpa, nossa, eu tive uma experiência tá dessa, mas foi brigando com o professor de ética, eu brigando. Aí ele depois foi tipo... A gente não tava conversando, sabendo ter uma comunicação. E aí, diante disso, depois teve esse atrito. E aí, eu pude fazer uma prova dele que ele não queria que eu não quis fazer, eu me recusei. Mas depois, nas férias, ele manda uma carta pra mim com um livro de presente. E ele falando... Precisava de férias. E se não fosse a nossa discussão, eu não teria entendido de que eu estou cansado. Então, às vezes, e aí ele fala na carta, né, que ele estava muito cansado e ele não conseguia parar um tempo pra pensar até esse momento de férias dele. E aí, nesse momento, a gente conseguimos ter uma comunicação por carta, né? E se entender via carta. E aí eu ainda brinco até que eu falo, tipo, nossa, consigo brincar com o professor de ética, né? Ainda. Não era qualquer um, era o de ética. O pior ainda. É que não tem como. Eu acho que eu acho que rola atrito. Não tem como. Eu acho que em certos momentos da vida vai acontecer alguns atritos. Mas eu vejo que a gente tem que começar de alguma maneira
inserir na cabeça da galera e falar, mano, brigar com o amiguinho é errado, gente. Vamos seguir um jogo normal. Do, tipo... Mas às vezes as pessoas, elas saem de casa, tipo, hoje eu vou pegar alguém, dispostas a brigar. A tretar, sabe? Mas às vezes ela não tá bem, às vezes ela não tá bem por causa do namorado, ela não sabe. Às vezes ela mal saiu de casa, brigou com a mãe, com a irmã, com não sei o quê, e aí depois o resto do dia ela acha que as outras pessoas no dia a dia dela precisam receber aquela patada. Eu tive um professor que é uma frase tipo, que eu levo pra ele, tipo, dele, assim, que ele falou. Porque tipo, quando você trabalha com fotografia, e você não pode. Eu posso estar puto no dia. Mas eu vou fotografar seu casamento. Como eu vou passar essa energia pra você no melhor dia da sua vida? E ele teve uma parada que ele falou, cara, se você tiver mal, você vai criar um personagem, você vai fazer qualquer coisa, e você vai chegar com um sorriso no rosto pra aquela pessoa, você vai atender ela, porque ela não tem nada a ver com o seu problema. Acabou, mano. Você pode dar murro na parede, você pode fazer não sei o quê. E aconteceu uma vez. Eu tava fotografando um pré-wedding e recebi a ligação da minha prima. Minha prima nunca me liga. Eu falei, mano, ferrou. Aconteceu alguma merda, certeza. E ela falou, então, o tio morreu. Tá ligado? Eu falei, ferrou, né? Porque eu, tipo, cresci com o cara, tal, não sei o que, morava dentro de casa e tudo mais, sabia que tava internado. Você vê que vai acontecer. Mas eles dois estavam, tipo, lá, sorrindo, trocando ideia, tal, não sei o que. Eu falei, beleza, daqui a pouco eu te ligo. E aí, Edinho, o que aconteceu? Ah, não, nada não, ligaram errado. E continuei fazendo. Demorou, vai fazendo, tal, não sei o quê. Você tem que fazer, porque não dá, mano. Se naquele momento eu chegasse e falasse assim, mano, galera, foi mal, eu vou embora. Mas nem todo mundo, né? Não vai rolar, mano. Consegue também. Quando você tá, né, em algum tipo de profissão, você tem que entender a posição que você tá. Eu tava falando isso com o Rodrigo, né? Tipo, o prefeito lá era, sabe, tipo... Não dá, mano. Você tem que atender com o seu... Tipo, você tem que estar com o sorriso no rosto, você tem que trocar uma ideia. Você tem que ser rígido na hora que você tem que ser rígido, mas... Não dá pra você, tipo, o seu problema pessoal você levar, porque você se dispôs a estar ali, pô. Tipo, foi uma opção. Ninguém tá, tipo, uma arma na cabeça agora, seja prefeito. Não, tipo, seja fotógrafo. Não. Tá ligado? Mas, lógico, mano, pô, esse dia foi osso e tal. Não, mas tem uns trampos que o cara não tem muita opção, né? Tipo, você fala, pô, eu vou cair fora. Por exemplo, sei lá, tipo, uma aula. Fala, sei lá, ligar pra escola e falar, galera, não vou, tal. Pessoal, faz isso aqui, eu tô saindo fora, sei lá. Onde você tem também uma liberdade de sair, né? Então, tem um pouco disso. Eu sinto que é complicado, cada dia mais, você colocar pessoas dentro de uma sala... E elas vão estar trabalhando e elas conviverem com aqueles problemas e elas entenderem que ali não é momento de você expor nada. Porque, sei lá, que seja das 9 às 5 da tarde, mano, você vai trabalhar e depois você vai embora se você quiser. Mas, nesse período, evitar esse atrito eu acho que é bom, mano. Porque senão, imagina, cara, a senhorinha tá lá limpando, sai da minha frente. E a fúria e tudo mais se torna essa educação, cara. E Bob, assim, como professor, até mesmo isso, todo esse assunto que o Edinho traz, como professor, às vezes você tá lá e aí você tá ministrando, não ministrando às vezes, mas orientando um aluno e tipo, o aluno, você vê um potencial no aluno, mas o aluno não tá trazendo porque ele deve estar com algum tipo de problema e ele vai lá e desconta em você, e aí você ainda tem que trazer pra ele. Eu dei essa porra. Cara, e várias vezes eu briguei. Mas aí volta pra disciplina, né? E essa questão do ser professor. Como que você lida com isso? Não, a orientação é uma coisa que nem um relacionamento, é um casamento, a gente brinca, né? Então você, num processo de orientação de monografia, de TCC, fora o estresse, né, fora essa coparticipação, né, essa corresponsabilidade pelo trabalho, porque eu também assino o trabalho, né? O trabalho é orientado por mim, o trabalho é dele, né, do orientando, da orientanda, mas é sob minha supervisão, sobre minha, né, orientação. Então há uma preocupação muito grande com essa entrega, com essa doação, com a qualidade daquele produto, né? E é estressante, porque também para o estudante, né? Às vezes eu vou estar ausente, né? E às vezes até a minha ausência é uma forma de aprendizagem, né? Quer dizer, se vira, cara. Tem coisa que eu não sei também, tem coisas que eu não consigo, né? Tem coisas que eu não conheço. Estou aprendendo todo dia, né? Não é porque eu fiz um doutorado, né? Fiz um mestrado, que a minha área de especialidade a gente aprende todo dia. A pesquisa é isso, né? Um aprofundamento, às vezes ele pega um tópico e vai, né?
mas frustra também, né? Como qualquer relacionamento. Às vezes você cria uma expectativa, mas eu acho que a gente, com a experiência, né, a gente cada vez mais vai se humanizando e humaniza também, né? Tentar entender para além ali da questão do trabalho em si, né? E aí vem esse diálogo, né? O que está acontecendo, né? Será que talvez toma outros caminhos o trabalho, ou eventualmente, se você tiver uma outra opção, às vezes você até tem a ruptura mesmo, né, da orientação, né? Talvez um outro colega esteja numa fase melhor, ou ele se identifique mais, né? E isso é normal, assim, né? Claro que rola uma vaidade, né? Esse processo de mudança, às vezes, a gente dialoga, né? Para fazer dentro de uma postura ética ali dentro, tem toda uma regulamentação também, mas isso é recorrente, né? E junto com a orientação você tem a aula, né? Uma carga muitas vezes elevada. Eu acho que no Instituto ainda a gente tem um ambiente bom de trabalho, né? Assim, tem um investimento que chega a ser, às vezes, 3, 4 vezes superior a qualquer instituição pública, né? De educação básica, eu falo, né? Então, você tem um grupo com pessoas que têm uma formação, uma qualificação, né? Um pouco maior. A gente não tem uma carga horária de aula tão elevada, né? Porque a gente divide entre a pesquisa e a extensão. Então, se eu faço pesquisa, eu também apresento, né, essa pesquisa fora, eu tenho a possibilidade de estar me qualificando num congresso, porque congresso é troca, né? Esses eventos a gente leva, traz muita coisa, conhece, né, lugares, espaços que enriquecem a aula, né? Então, tem tudo isso, né? Mas mesmo assim, são muitas pessoas, né? Eu brinco com os estudantes aí que tem dia que eu trato diretamente com 300 pessoas, converso, cumprimento, né? Dialogo, você tem uma relação todo dia com muita gente, não tem cotidiano, né? Não tem dia igual, todo dia é diferente. E às vezes eles se identificam com a gente, trazem algumas questões de ordem, né, psicológica, de problemas familiares, de violência, né? Por sorte, a gente está ainda numa instituição, né, que tem psicólogo, né, que tem o pessoal sociopedagógico. Mas recentemente mesmo eu, né, tive um estudante falando, mas eu não consigo me abrir com o psicólogo, né, só com você, professor. Aí eu falo, como que eu faço isso, né? Porque eu também não tenho essa... Mas hoje vocês também são orientados nesse sentido de conseguir identificar e tem isso também? Tem uma formação continuada, né? E você chega a falar assim, pô, eu sei essa semana mesmo, por exemplo, foi para a educação inclusiva, né? Foi Libras, né? Foi como abordar, como trabalhar, como adaptar os materiais. Então, a cada 15 dias a gente tem uma formação diante das questões que estão mais emergenciais, né? De formação dentro da instituição. Teve nessa questão aí de inclusão, é muito louco. Teve um amigo meu que ele falou assim, pô, mas nem tem... começou a ter um negócio de rampa de cadeirante e tudo mais. Uhum. Ah, o cara, mano, mas nem tem cadeirante em Araçariguama. Eu falei, não tem porque tá dentro de casa, porque não consegue sair. Exatamente. Nossa, eu acho que fui eu que fiz esse. Eu perguntei, acho, pra você até. A gente no estúdio, eu me questionei. Você perguntou? Não, mas tipo, nossa, mas tem. Porque tem não tanto, tem lá no Gavetá, assim. Tem umas questões lá, umas ruas que tem um espaço pra cadeirante. E aí eu lembro de você falando isso, mas o cara tá dentro de casa. Ele não pode sair, porque como vocês não têm acesso à rua, né? Tipo, vocês já me excluíram aí. Né? Tipo, eu vou ficar dentro de casa porque minha mãe ou quem não tem como levar uma cadeira de roda. E ao mesmo tempo eu vejo isso. Só que é mais complexo ainda, cara. Eu vejo. Por exemplo, então, vai ensinar e a adaptação, né, a adequação dos espaços, a formação continuada, ela é cara, ela exige investimento. Então, a gente volta lá no começo, né? Quando o cara coloca a questão do gasto para a educação, o aumento, né, de recursos, e ele vê como problema, a gente tem que problematizar, a gente tem que intervir. Porque se a gente quer qualidade na educação e condição de que a nossa população se organize, que ela trabalhe democraticamente, né? Que ela tenha alteridade, que ela se veja no outro de maneira diferente, né? De entender o outro a partir da alteridade, da diferença, para ela ter a sua própria identidade, para ela saber crescer no mundo da diversidade. Eu preciso de educação de qualidade. Eu preciso de uma rampa, não preciso de uma rampa só, né, adaptada. Eu preciso de um piso antiderrapante para o cadeirante, né? Eu preciso de um professor que saiba acolher, que saiba adaptar o material para ele. Eu preciso de uma escola, dos colegas, que incluam eles no grupo, né? Que possam trabalhar em conjunto, ver o potencial. Hoje, por exemplo, eu tenho um estudante que ele é cego, do 3º ano de administração, é o Lucas. Esse estudante é o melhor em nota, né, em conhecimento de geografia, ele é o melhor aluno. Ele responde qualquer questionamento, ele tem um interesse muito grande pela disciplina.
Ele participa, ele é um enxadrista também, então a gente tem o clube de xadrez também no campus, ele participa ativamente, ele joga pelo computador, né, lá pelo programa, o Inchess, né, que inclusive está nos nossos jogos eletrônicos, ele participa de campeonato, ele é um cara fera, assim, né. Eu acho que ainda a gente tem problema, algumas limitações, mas ele tem uma ledora que acompanha, né, ela me ajuda também com a adaptação dos materiais, quer dizer, quando você tem uma equipe, aí você fala assim, mas lá no Instituto é 3, 4 vezes mais, e mesmo assim a gente ainda patina em algumas questões, mas a gente avança. Agora imagine uma outra escola, né, que você pega da educação básica aqui no centro da cidade, que ela tem um orçamento, né, 3, 4 vezes inferior, né, isso significa trabalhar 5, 6 vezes. Trabalhar com professores que não têm, né, um nível de especialização elevado, não tem um projetor, né, não tem a limpeza, não tem os produtos, não tem os laboratórios, não tem o trabalhador, o servidor, né, a possibilidade de especialização também afasta, de alguma maneira, permitir com que a gente se qualifique. Porque eu chego numa instituição dessa, muitas vezes, por conta da minha formação técnica, do meu conhecimento técnico. É um concurso que exigiu muito mais de eu conhecer tecnicamente a minha área do que questões de LDB, né, questões de inclusão, políticas, né, para educação das relações étnico-raciais. Isso não foi muito. O que eles queriam é que eu soubesse de geoprocessamento, sistema de informação geográfica, geodésia, cartografia, né? A outra carga, ela é muito baixa. Então entra um cara, muitas vezes, com um perfil muito técnico. Inclusive pessoas que não têm nem formação de licenciatura, né? Para atuar e... Isso eu vejo também como um problema, assim. Não um problema, na verdade. É bom, né? Mas é muito estranho quando você consegue entender a parte... Tipo, você consegue entender a parte técnica, mas não a parte humana, né? Do tipo, eu acho que era essa... Mas eu tenho que transmitir isso, sabe? Tipo, não importa se meu currículo vai daqui até ali, sabe? Mas e aí, você sabe, você consegue dar um bom dia, sabe? Tipo, você consegue falar, oi, meu nome é X. Tipo, de verdade, tem gente que não consegue. Às vezes, e eu falo isso porque eu tenho amigos que são muito profissionais mesmo, e a falha deles é a relação com outro ser humano, cara. De não conseguir, ou de, não sei se isso acaba atraindo, tipo, que é a questão tipo, do ego mesmo. De o cara ver, eu vou atrás de outro curso, eu vou outro curso, e o cara tem, tipo, um curso em cima do outro, e ele acha que ele é, tipo, nesse caso, superior, sabe? Então, tipo, eu não vou trabalhar aqui, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer tal coisa. Não, e aí você tem um cenário ainda pior, né? Que às vezes o cara não tem a formação técnica da disciplina que ele vai ministrar, exercer, e ele também não tem a formação da licenciatura ou humana também, essa habilidade, né? Então ele tem uma inaptidão, de certa maneira, uma dificuldade muito grande profissionalmente de exercer aquela atividade. Por mais assim, esforço que ele vai se dedicar e tal, mas ele se formou numa área totalmente, né, distinta, aí cai num ambiente de constante tensão, de conflito que você tem que mediar, né? Numa instituição que muitas vezes não oferece a possibilidade de você qualificar, né, e ampliar um pouquinho também essa perspectiva, e aí ele se frustra mesmo, né? Ele cai numa situação de... E às vezes é isso, né? Talvez a opção seja limitada, né? Talvez esse trabalhador ele tenha alguma... Tanto é que eu até brinco com os alunos, né? Por que a gente sai, às vezes, a gente vê no final da tarde esses programas que nem o da Atena fazendo tanto sucesso, né? Porque é um dia, assim, é uma cidade que ela nos suga tanto psicologicamente, né? A gente tem tanta... conflito, né? Tanto problema. Aí você chega num ambiente de trabalho que o grupo, os pares, né, são difíceis, né? Ali aí entra numa sala de aula também, né? Desmotivado, com vários problemas, né? E ainda com uma formação muito distante daquilo que é desejado para uma sala de aula, para você ministrar uma disciplina. Então, isso é uma frustração muito grande, né? Aí o Datena alimenta um pouco essa vontade de matar alguém, né? De ver sangue. Já pegou uma faca hoje e foi pra cima de alguém? Tipo, que resolve? Olha só esse casal aqui, tá ligado? Como canaliza, né? Porque, por exemplo, eu vejo, tipo, você... hoje, imagina, você tá lá, você como professor... trocando uma ideia com o pessoal que tá ali se formando, lutando. Tá? Eu tava falando hoje com o Fábio da Adega lá. E aí você tá lá, tal, não sei o quê, e aí você se forma e tudo mais. E você fala, pô, agora eu vou fazer diferença na sociedade. E aí vem o Vitinho 37 fazendo assim, tá ligado? Esfregando na sua cara milhões de reais que ele tá ganhando, dançando, tá ligado? Fazendo qualquer coisa. E você fala, e eu...
E eu tô aqui lecionando, tentando mudar, e o cara tá... Pam, pam, pam. Não, a gente tem o projeto Cine Debate, bizarro né? isso. É um dos Não, Sim, é é tenso bizarro. demais, cara. Fala, mano, tá muito errado isso. Não, é um dos projetos de sucesso nosso, é o Cine Debate, assim, né? Mas, assim, às vezes eu percebo que tem 20 pessoas ao vivo na live, né? Assistindo. A gente passa filme, né? Troca ideia com a comunidade para ver filmes que, eventualmente, né? Também eles... E aí a gente consegue a licença, né? Porque você vai reproduzir publicamente. Você tem todo um trâmite burocrático, a gente não vai lá, né? Passar sem autorização para não ter problema depois, né? O ideal é que se use, né? Passa filme aí. Mas, enfim, você vê que há todo um esforço, Meu né? professor de ética, eu briguei com isso. É quase um ofício lá que a gente faz para a produtora liberar, né? E aí quando libera, quando a gente tem parceria também, né? Com algumas produtoras. E aí a gente vai transmitir e tal. Você tem 20 assistindo, né? De repente eu coloco lá o cara jogando Nintendinho, né? O joguinho da... Não que não seja legal também, né? Interessante, mas é muito distante, assim. Quer dizer, os caras estão com 1000 pessoas assistindo o cara, né? 500 pessoas vendo o cara jogar Mega Man, por exemplo. O Né? brother meu, mano, que ele arrasta, tipo, 20 e poucas mil pessoas. Aí, ó, é por aí. Pra assistir ele jogando, tipo... Não, eu adoro, tá? Eu adoro videogame, né? Mas você vê, às vezes a escola tá muito distante, né? E aí como é que eu desenvolvo um projeto de videogame se eu não tenho internet, sei lá, né? Se eu vou fazer um co-op, hoje a galera joga em rede, não dá pra você, né? Enfim, daí como é que... Foi outra coisa também que eu comentei. Eu falei, eu não vejo isso como tipo assim, nossa, que degradante, não sei o quê. Não, a gente... A sociedade chegou nesse nível onde a gente tem que... Isso virou profissão, de certa forma, é profissão. O cara que tá ali streamando, ele tá ali, acorda, faz o negócio dele, fica 12 horas, 14 horas, aqueles caras malucos lá que fica, enfim, 40, 72 horas streamando. E é isso. Só que, puta, dá uma frustraçãozinha de leve, assim. Você fala, caraca, cara, como? Não faz sentido, sabe? Eu não vou nada contra, vai que seja, você vê desde um Luva de Pedreiro, tipo assim, do nada, que beleza, mano, o cara venceu ali na vida e tal, não sei o quê. Tipo, deu bom, ele saiu do interior lá, deu ruim, deu bom, deu ruim. Tem altos e baixos e tal. Resolveu expor a vida dele pra todo mundo, né? Que, enfim, depois acaba todo mundo ficando conhecido. Ele acaba ficando conhecido por isso. O que até alimentou, né? A visibilidade dele então, também, só que é né? muito esquisito, cara, que momento que a sociedade, tipo, fez assim, paf, agora é isso. Tá ligado? É muito rápido, né? Agora é isso. É muito, eu vejo como muito rápido, tipo, de uma hora pra outra até 2006, talvez, sei lá, vem Orkut, e depois de Orkut já vem uma sequência de informação De tecnológica. coisa muito louca. E Por aí exemplo, a gente já hoje tá aqui no TikTok. Não se um professor não Falando. explicar assim, então, geografia é essa. Tipo, não vai rolar, tá ligado? Mas são Ninguém vai raros. ficar, tipo, prestar atenção. Quando eu tava na faculdade, eu Fala, fiquei, caramba, eu fiquei cara, vou ter que- frustrado. Vou ter porque que descer esse nível mesmo pra meu conteúdo ficar interessante. Na hora que eu vi, tipo, advogado fazendo, dentista fazendo, eu falei, caraca, mano, pra onde vocês estão indo? Tipo assim, mas não é, cria mano. uma frustração. Eu fiquei frustrado vendo, tipo... Quando eu era pequeno, eu gravava já com o VHS se eu soubesse, e né, tal. já- Aí já fazia meus trâmites. Mas aí depois, hoje em dia, cada um cata o celular, já grava. Eu mesmo já gravo direto pelo celular. Que fica mais prático e rápido e consegue fazer coisas muito boas. E aí você fala assim, nossa, todo aquele chamava de dom, né? Tem dom pra isso, mas hoje em dia não é mais, sei lá, se é dom, né? Na verdade, hoje em dia eu vejo como uma oportunidade de mercado. Tipo, se tá indo todo mundo pra esse lado, se você se sujeitar e entender a posição que você vai estar, eu não tem como te julgar, cara. Por exemplo, se eu não tenho... eu tenho um amigo meu se formou em medicina. E eu falei, ei, mano, você vai ser o novo Drauzio Varela? Tá ligado? Ele não, pô, o Drauzio Varela é zoado. Ele ficou bom por causa do bagulho lá que aconteceu, tal, não sei o que, Carandiru e tudo mais. E hypou, e enfim. Mas não é que o cara seja, tipo, dentro do mundo ali da medicina, tipo, um cara que é respeitado. Tipo, o cara ali, às vezes, respeitado, ele tá enfiado num laboratório lá no fim do não sei da onde. E só quem é daquele nicho conhece. Ele estourou a bolha de um médico, assim, sabe? Então, sei lá, Dr. Ray. Tipo, uma coisa assim. Que é tipo assim, o cara já estourou a bolha, né? Tipo, ele já é pra todo mundo sabe quem é. Se eu chegar pra minha mãe, tipo, Neymar, tipo, beleza, eu sei. Por mais que eu não entenda nada de que time que passou, o que aconteceu, mas sabe quem é. É um fenômeno, né? Então tem isso também, né? Viu? Aí voltando, assim, agora, coisas estão na minha cabeça, tô pensando.
Então vamos para a parte rápida. Eu queria focar nessa parte de territorialismo que você fala, né? E aí, hoje nós estamos na região do interior. Então, não sei, seus trabalhos, eles trazem essa região do interior, você se especializa nessa parte do interior de São Paulo para estar fazendo seus trabalhos. E dentro desses trabalhos eu tenho outras questões que eu queria perguntar, de tipo, quem estava aqui antes da gente chegar? Quem eram essas pessoas? Quem eram esses homens? E onde eles estão agora? Não, perfeita a questão, né? Muito louca. E sim, a gente vem apoiando, desenvolvendo, né, pesquisas dentro da instituição. Não só dentro como fora também, né? A gente participa de outros grupos, orienta o trabalho na Unesp também, Ciências Ambientais, que trata justamente dos caminhos e descaminhos, né, da nossa região na atualidade, né? A gente está analisando essa leva de planos diretores, o que eles nos mostram, né, o que eles, né, nos indicam sobre o futuro das cidades, porque é isso, o plano diretor é o planejamento, né? Como a gente está pensando as nossas cidades e a nossa região para o futuro. E pensar a dimensão da cidade, hoje não tem como a gente pensar fora da dimensão de região, que nem quando eu cheguei, né, eu brinquei com vocês, falei, poxa, eu tô vindo lá de Itu, né, eu estava em São Roque, né, porque eu estava trabalhando, né, a gente ia fazer esse podcast lá em Araçá, tranquilo também, eu ia esticar, né, e de repente a gente já está aqui em Ibiúna, né, então é muito louco isso, né, a questão da fluidez, da mobilidade, as cidades elas estão conurbadas, né, os sistemas naturais, eles atendem a nossa região de forma totalmente integrada. Então, e até a cultura, né, de cada uma delas liga com a outra, né? Isso, elas têm relações muito próximas, né, agora, recentemente, a gente agendou um campo lá para Flona, né, de Ipanema, para ver a primeira siderúrgica, conhecer os fornos lá, né, de fundição do ferro e tal. É o Afonso Sardinha, né, o cara ali. Toda a atividade turística se pauta, né, num sujeito, né, quer dizer, você tem toda uma complexidade regional, né, você tem um território indígena, né, da dimensão de uma grande aldeia que a gente não sabe nem aonde se localizava, né, onde se localiza. A gente presume, porque a nossa história está sempre referenciando alguns sujeitos, né, alguns heróis. Então, às vezes, a gente fala assim, essa pauta individual de sucesso, né, que as pessoas estouram, explodem, ela é contínua, ela é corriqueira. Parece que ela está muito presente nesse pensamento ocidental, de estandartizar alguns, né, e apagar outros. Né? E quando eu falo outros, não são sujeitos de forma individualizada, mas grupos, né, grandes grupos, como a população indígena, como os povos indígenas. Qual era uma né? média, assim, Bob, de grupos e onde esses grupos se localizavam? Tem uma perspectiva, não sei se essa seria a palavra, mas local, assim, dessas cidades que teriam uma grande quantidade de grupos que se habitavam? Não, então é muito difícil. Nessa região de São Paulo, né, no interior. Em São Paulo, né, a gente tem uma dimensão assim, na casa de milhões, assim é uma população muito elevada, né, de população originária, né, que você tem na nossa região. Mas é isso, o processo histórico, né, construído, orientado por uma perspectiva imperialista, colonial sobre o território, ele apagou, né? É que nem a gente está conversando, a gente não sabe onde é Maniçoba, que era o maior aldeamento, né? Aliás, a maior aldeia indígena, a maior aglomeração, a gente não consegue localizar, a gente não consegue compreender. Quando eu leio o Nardi Filho, né, falando dos conflitos, foram conflitos violentos nesse território aqui, né, para sua anexação à coroa portuguesa, para sua colonização. Né? E a cultura ela não foi suprimida, né? Existem rugosidades, existem elementos presentes até hoje no território, claro, eles estão superpostos. Quando eu falo em rugosidade, eu estou falando nisso. Né? Quando você olha Castelo Branco, né, ou mesmo a Raposo, eles são entroncamentos do antigo Peabiru, da estrada para Itu, o grande salto, né? O estrondo do grande rio, que era o rio Tietê, não é isso? Que passa por Araçariguama também. Então, a nossa região ela tem um vínculo, né, de memória, de ancestralidade muito forte com essas populações originárias e com as populações também transplantadas da África. Né? Coisa que a gente não escuta, às vezes, São Roque, né, porque você tem sempre essa perspectiva do colonizador. E aí a ruptura, dentro da nossa pesquisa, de tentar buscar elementos que fortaleçam, né, essas outras representações, esses outros sujeitos, esses outros grupos, né? E aí como que eu mobilizo? Quer dizer, como que eu faço uma pesquisa que ela é bastante complexa, difícil, né? Pelo apagamento,
pela ausência de registro, né, pelo escamoteamento, né, pela violência, né, que a memória, essa ancestralidade, ela foi tratada de maneira secular, né, pelo colonizador. Como é que eu induzo, como é que eu mobilizo, né? Quando é isso, né? Talvez o sucesso é né, essa coisa do eu, né, do sujeito em si, do indivíduo, né? Então também é um desafio para a gente, quer dizer, eu acho que daí o papel do podcast, da gente estar presente, da parceria, né, dessas alianças, né, que a gente faz no sentido de ampliar a voz, né, o resultado das nossas pesquisas, de mobilizar, assim, das pessoas poderem enxergar, né, o conhecimento científico e a nossa prática como um elo, né, da sua própria existência, né? Por que eu estou aqui, né? Como a gente chegou, a minha condição social, por que eu moro nesse lugar, por que essas pessoas se parecem comigo, por que eu não me vejo na televisão, por que eu não me entendo nessa situação, por que a escola é um espaço tão negativo para mim, por que eu não sou acolhido, por que é tão difícil a escola, por que é tão dura, né? Será que sou eu o problema? Não é, né? E a gente vai perceber. E é difícil, né, você conseguir colocar isso assim, né? Tipo assim. Você sai mal, aquilo, né? sai mal da aula, cara. Tem a dia gente entende, tipo assim, muita coisa, mas é muito complexo, cara. Você conseguir colocar. Tipo assim, explicar isso, né, pra um ser humano ali e falar, cara, calma aí, né? Não é. Tipo, você não é um problema, né? Você. Porque tem muito disso também. Eu tava conversando. Hoje também, de novo. Eu tava trocando essa ideia, não sobre isso, mas... Hoje foi o dia, né? Foi, cara. A busca das pautas. E eu passando assim, e cada um eu encontrava e eu puxava um tema assim, e eu falei, deixa eu ver o que se... Eu sempre curto, né, trocar uma ideia aleatória com alguém. E aí foi essa questão que... A gente tá falando que dentro da escola, cara, é onde os traumas são... Nossa, ambiente de criação de bullying, né? Maiores, assim. E eu digo escola mesmo, tipo assim, ali, né? Desde o colegial, ali onde talvez você se aprenda a se defender ou já falar, você e você já tenta enfrentar, ou que piora. E você se inferioriza muito mais ainda. E você cresce um adulto mais um pouco frustrado, assim. E... Isso. E eu tava... E esse amigo meu que se formou, médico e tal, e a gente tava conversando... Bebeu pra caramba, e a gente sentado e conversando sobre isso. E a gente falou, caramba, né, cara? A gente chegou, tipo assim, ele foi pro lado de medicina, tipo, já queria fotografia. Ele falou, caramba, deu certo, né? Tipo assim, de certa forma. Só que, cara, a gente fez muita merda lá atrás, né? Do tipo... Eu falei, puta, cara, a gente realmente não tinha noção disso, de bullying e tudo mais. É que hoje a gente entende como isso. Tipo, tinha época que a gente falava, tipo, às vezes a professora chegava, nossa, o chão da sala tá mó sujo, né? E a gente falava, foi os pés de barro. Mas era a galera que morava, tipo assim, realmente não tinha condição de... Eles vinham a pé, eles passavam por lama e tudo mais, tal, e não sei eles o quê. sentiam vergonha às vezes, né? Isso, Trocava o sapato, deixava numa sacolinha. E pra gente nem nada, a gente tipo, aloprava. E aí, de novo, aí depois veio a parte do, tipo... Às vezes a gente fala assim, quinta-feira uma professora não vinha, e aí na sexta-feira talvez uma professora ia falar, eu não vou. E era a última aula, tá? A galera, ninguém vem então, porque... É substituta. Só vai ter substituto, ninguém vem, porque não vai ser aula, não vai dar nada, tal, não sei o quê, já tá todo mundo com nota. Aí uns 4 ou 5 vinham, não, os passa-fome vai vir. E aí eu falei, cara... Nossa, Redinho. E aí, bullying era mas tipo assim, eu falei, caramba, cara, que zoado, porque realmente era a galera que ia... E hoje, eu estando dentro das escolas, eu fazendo, estando ali presente... Falo, caramba, tem aluno que realmente a refeição dele é essa. Sim. E lá atrás, nossa, eu nem tinha uma, porque não passava por mim isso, sabe? Eu falei, caramba, mano. Não, e a instituição escolar, ela é isso, assim. Ela é uma... doideira, ao mesmo tempo que ela... Tem um professor apaziguando ali. Ela institucionaliza o racismo, né? De certa maneira, ela reproduz... Ela não traz representatividade muito... Olha que provocação que eu tô fazendo, né? Ela ainda perpetua, quer dizer... A primeira vez que eu fui chamado tipo de preto, de xingo, foi em escola. Do tipo... você quer ser preto. Mas tipo assim, de xingo. Não, eu era de viado violência... e eu nem sabia que era viado. E eu falei assim, caraca, de racismo, né? Só que eu não entendia isso. E eu também não entendi um lance de eu ia pra escola e a minha mãe me embranquecia. Sei lá. Ou seja, ela, tipo... Eu falei, mãe, eu vou cabelo, tipo... Ela, não, você vai cortar. Tipo, eu não podia cabelo black.
Eu não podia... Porque ela já enxergava que eu ia sofrer algo, do tipo... Ela previa já algo e te se você vai com o protegia. cabelo assim, vão te zoar. Você vai com a roupa assim, vão te E zoar. sofre mesmo, né? E aí eu falei, putz... E aí foi uma época que eu comecei a, tipo, sei lá, ouvir a rap e tudo mais. E eu falei, cara, eu quero ir com a calça larga. Falou, não, você não vai. Mas você, como Porque criança, vai dar você se via como e você se entendia via. como? Mas ela queria te proteger também, Então, não me né? via, eu fui entender depois. Tipo assim, eu não me via e nem... Eu não conseguia enxergar essa maldade dentro da escola. Por mais que eu visse outro moleque falando, não sei o quê, ou zoava calça, ou zoava tal parada, eu não sei se foi também pelo lance... E aí é uma parada, tipo, que é individual mesmo, eu acho, que era o lance de como eu absorvia isso. Eu já absorvia na zoeira, dando uma resposta, eu já tinha um pouco disso tipo, em mim, assim, não sei porquê, mas tinha. Então eu nunca senti uma ofensa, sabe? Tipo, isso aqui ele fez pra me ofender. Eu tinha, você nem sabe o que você tá falando, tá ligado? Tipo, Mas não tinha aquele lance lá que todos os amigos da escola tinham um apelido da parte do corpo. Você lembra desse lance? Tinha o Não. teta, tinha o... sim, que pezão, você... né? Você, tipo, dava umas zoeiras ali, né? Não, mas realmente, às vezes o cara tinha o pé grande, né? Assim, aí você destaca ali um elemento, né? Mas o A negro, questão- né? Quer dizer... A questão racial sempre foi muito tensa. Racial Teve é só uma, tipo... Trazer essas controvérsias. E uma vez eu mesmo, cheguei, porque, eu troquei ideia assim, tipo, o moleque, sei o quê, blá blá blá, você é preto. E eu falei, putz, mas eu não conseguia entender como ofensa. Não, Eu entendi. Porque eu falava, não, mas realmente, tipo... Eu mas entendi eu não entendi. o meu como eu ia ofensa. falar, isso é branco, tipo... Eu só sabia que gay era ofensa, tipo, gay, viado, espada, como que é? Espada. Sei lá. Isso é espada, sei lá o quê. E aí eu entendia que eram maldades que eram direcionadas a mim, só que eu não conseguia entender onde eu me colocava dentro dessas maldades. Então eu ficava meio dentro de um local assim de tipo, mas eu não escolhi isso, por que eu tenho que ficar carregando essas maldades? E é complicado, porque depois quando você chega já numa adolescência, e querendo ou não, a gente sai do colegial, da escola, depois de uma adolescência, quando a gente sai, a gente já constrói um certo ser, e esse ser já vem com várias Traumas, dramas, né? Que a gente nem sabe o que é. E depois, quando a gente já chega na vida adulta, que a gente tem que lidar com a vida adulta, a gente começa a ter que construir algo, que às vezes você constrói algo por traumas que você construiu, né? Que foi nomes dados pelos outros, e não foi você que criou esses Imagina nomes. você ouvir todo dia, rolê de índio, né? Coisa de pé sujo, quer dizer, você mora no rural, né? Pela sua... Então, tipo assim, Então, e eu não sei se é isso que também me... Que, tipo assim, porque eu sempre fui o moleque que era, tipo assim, eu era o cara do fundão que fazia a lição, entendeu? Tipo, isso era muito, tipo, a galera, tipo, ou seja, tinha uma hora que ia lá a professora, tipo, passava as notas e tal, não sei o quê, aí, tipo, sei lá, 10, 10, 10. E a molecada tava comigo, tipo, 5, 2, 3. Tipo, não fechava, e aí o pessoal ficava, tipo... E depois eu tentava ajudar a galera, eu falava, não, pô, vai, é só ler aqui, ó, tá ligado? Ela tá explicando e tal, não sei o quê. Não, mas não consigo entender, tá ligado? Tipo, tinha... Então, ou seja, teve uma hora que dentro da sala de aula, essa galera do fundão trocava mais ideia comigo do que com a professora, sabe? Do tipo, porque eu acho que chegava uma distância. Tipo assim, ela não tá comigo aqui no fundão, sabe? Eu não vou conseguir conversar com ela igual eu converso com você. Tipo assim, pô, eu não sei isso aqui, me ensina aqui, Edinho, rapidinho. O que é isso aqui? Falei, mano, mas eu não sei ensinar. Tipo, porque eu aprendi dela. Tipo, mas pergunta pra ela. Não, ela vai... E o papel da família, por exemplo, né? Não tinha ali a mãe, né? Então, eu acho que teve pra umas ajudar. paradas assim. Que eu acho que faz toda a diferença também. Né? E dentro da minha casa Vocês não... veem as correlações, né? Quer dizer, claro, né? A educação, né? A escola, ela tem um papel central, paradoxal também, contraditório, que a gente tá falando aqui, porque o cara, às vezes, é a única refeição que ele vai fazer. Então, tem alguns elementos que você fala, a escola me salvou, né? Como também salva, né? De outras formas, assim. A gente também tá vendo esse jogo, né? Essa dialética, né, de positivo, negativo, o que ela trouxe e tal, mas de repente também a gente não pode perder essa dimensão do todo, quer dizer, né, das outras instituições, né, da família, né, de tudo isso que a gente carrega, assim, no dia a dia. Então, às vezes, exige-se muito do planejamento, né, um papel de protagonismo nesse processo de mudança das nossas cidades, dos nossos espaços de vida, né, mas é uma codependência, né, tem que ter uma certa sinergia, e nunca vai ser 100%, né, mas quando eu tenho, né, uma condição, por exemplo, de eu ter um auxílio para que o espaço da casa, o espaço da habitação, né, ele
ele iniba, né, a violência, né? Há uma consciência, há uma possibilidade do pai ou da mãe sentar com o filho, né, para ensinar, para ver o que ele está... de estar junto ali, né, de passar, de dialogar, de entender, né? Só que também cai naquilo que a gente já falou lá atrás. É complicado quando nem a mãe nem o pai também teve um apoio Essa lá. estrutura, né? Porque eu não sei se eles vão conseguir adquirir tipo, isso para passar pro filho. E também daí cai numa outra questão também. Eu não sei se é papel social ou da escola identificar um problema na criança e ao mesmo tempo conseguir entender que o problema também é os pais e tentar explicar para os pais que o problema não é o filho, mas foi a criação daquele momento. É muito complexo. Não, é louco. E aí você é secular, né? É estranho. Circular, você entra dentro de um looping, né? Não tem. É como diz Homer Simpson, né? A culpa é minha, coloque quem quiser, porque fica um passando a culpa pro outro e ninguém pega essa responsabilidade, né? E tem aquele som do Racionais que ele fala, né? Quer dizer, que eu não consigo aprender, né? E aí, assim, o problema não é dele, né? Quer dizer, o problema não é dele. É um problema que é isso, ele perpassa todo um... Eu não lembro que som que é, né? Que ele fala, poxa, não consigo aprender, né? E a culpabilização dele, né? Ele carrega toda essa carga da limitação, às vezes, né? Da problemática, mas que de um ambiente que é muito hostil a esse cara, né? De elementos que muitas vezes a escola está passando ali, está reafirmando, que ele não se identifica, ele não se vê naquilo, né? O que eu vou aprender disso, né? E hoje eu fui entender um pouco, tipo... disso, assim, e eu falei, porque você vai ramificando suas amizades, né? Tipo, tem muita gente e tal, e cada vez você conhece outras pessoas. E teve uma das pessoas que eu tava trocando ideia que, tipo, o cara não músico, né? Ele é, tipo, nesse dia, né? Tinha um cara que é, tipo, rock and roll e tinha um cara que é músico. E a gente tava falando e eu tinha falado de algum funk, sei lá, que tinha acontecido. Falei, pelo amor de Deus, mano, funk não é música, tá ligado? E aí eu falei, não, realmente, né? Tipo, às vezes não pode ser pra você e tal. E aí o cara falou, não, peraí, deixa eu explicar uma paradinha aí. Mas como rock nazista, né? Não, mas como o cara... Tem rock, mas como o cara, né? ele estuda música, ele falou, não, mas peraí, mano. Ele falou, mas por quê? Ele falou, mano, nada a ver, batida, música e tal, isso aqui. Ele falou, então, cara, é porque não é feito pra você. Não é feito pra de certa forma. Sim. Foi criado lá em cima, num cara que não tem acesso a notas musicais, ele não tem... Ele conta a realidade dele batendo num tambor. E transforma aquilo em música. Ele não sabe... estudar um acorde, ele não tem isso. Ele sabe que se ele fizer isso aqui ficou legal, e se ele bater aqui ficou da hora, e ele colocou uma letra em cima. E a galera curte, né? E é isso, porque é o som deles. É o som deles, que não é o seu. E você tá consumindo uma parada e aí o próprio que talvez funk, não é pra você. Que nem você tá falando do funk, é curioso, porque existe o funk de São Paulo, mas existe o funk do Rio de Janeiro. Existe Proibidão, que é a galera lá em cima mesmo. Que, tipo, realmente ali é outra história. É muito doido. É muito doido. E que é tombado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, por exemplo. O funk? O funk foi tombado. Caramba. Patrimônio imaterial cultural do Rio de Janeiro. Eu tinha um preconceito com o funk. Tá na identidade do carioca, quer dizer, de maneira institucionalizada, né? E aí, na faculdade, eu tinha um professor que era maestro, Marco Júlio, e aí ele chegou, um cara tudo pomposo, culto, e aí ele chegou e começou a explicar por que a gente deveria aceitar a Anitta, e eu odiava a Anitta. E ele pegou e começou a dizer de, tipo, da construção musical, de que aquilo não era uma música que era feita pra... Exatamente isso que você estava dizendo, uma música que era feita pra mim, que era uma questão cultural, que era lá que se construía. E aí, já o paulista tem aquela questão de ostentação, que é o funk ostentação. E aí ele começou a explicar. Nisso, você começa a ter uma visão de que não é só o seu contexto, mas é o contexto da cultura de outro cara. Como que eu posso... E acho que é curioso, porque hoje tô aqui com a Gleice e a ideia do Controvérsia, quando a Gleice vem até mim e me puxa pro Controvérsia e fala, vamos fazer isso acontecer, foi justamente por causa de um bate-papo que não estava conduzindo de acordo com a cultura. Que era tipo a cultura que eu e uma outra pessoa conversando e eu falando, não, isso é cultural. E ele falando, não, isso daí é da pessoa que já foi formado. Não, mas isso é cultural. Não dá pra gente, às vezes, querer debater alguma coisa sabendo que a cultura daquela pessoa era favorável pra ela daquilo. A gente não tem ideia da construção da cultura dela naquele momento, por que foi feito aquilo. Tanto de vestimenta como de alimentação, ou até da própria música, né?
Não, e o louco na escola é que assim, você vai trazer a sua música para a aula e nós vamos discutir esse problema ou esse tema a partir da música. Às vezes o cara se esforça para trazer uma música e ele acha que eu vou gostar. Você percebe? Para ele atender, né? Para ele ganhar uma nota, para ele, né? E aí eu falo, não, cara, não é nada disso, né? Não tem um som. Pelo contrário, eu quero ver o que tá. O que você realmente gosta. O que você traz, né? E a maioria são músicas que às vezes eu não conheço, porque é essa diversidade, né? Cultural, de gosto, né? De representatividade. Mas é duro você romper, né? Porque o quê? A escola é isso. A escola é aquilo que às vezes você não é você, né? Você Não dá pra ser. Você tem que criar um personagem ali dentro. você tem que criar um personagem, ser aceito, né? Tirar a nota, que é a sua missão quase. Por isso a prova, a apelação, né? Que eventualmente os colegas fazem também, em relação ao mérito. No TikTok, esses dias atrás, do tipo, uma menina, um moleque, sei lá, que tem, acho que dos dois lados também, que ele vem com o celular e pergunta, tipo, qual é a menina mais bonita da escola? E aí o cara vai lá e responde. Tipo, e aí pergunta pra outro, e vai dando. De 1 a 10, qual a nota que você dá pra tal? Você fala, caraca, mano. Tipo assim, imagina quem não tava na lista. Como se sente, né? Tipo, você fala, caraca, nem nota eu tenho. Tipo, os caras me deram 0. É que nem no esporte, né? A gente sempre discute lá. Ele é agregador pra caramba, né? Porque a gente tá numa sintonia, trabalhando em grupo, né? A equipe. Mas não é legal ser o último a ser escolhido, por exemplo, né? Sim, o cara fica chateado, tem né? Acho que não sei se foi um comercial, alguma coisa assim, da própria... Tipo, desses experimentos sociais, assim, que eles colocam $100. Chegou a ver isso? Que eles deixam $100 no ali, por exemplo, onde tá capitano, e colocam uma linha. E aí, atleta, nerd, tá todo mundo ali, tá ligado? Tipo, num campo de futebol americano lá. E aí, os atletas já, tipo, olhando pro gordinho, assim, já dando risada. Tipo, mano, $100 é meu, tá ligado? Tipo, e os atletas já pensando, o máximo que esse cara pode fazer é ganhar de mim por conta que ele é um pouco melhor que eu. Tipo, já, todo mundo com essa análise na cabeça. E ele falou assim, então tem $100 ali, vocês vão correr pra pegar. Quem pegar é dele. Ele, beleza, tipo, aí os caras já alongando e tal, mas ele falou assim, mas a gente vai começar diferente isso aqui. Aí eles, tipo, já, né, tipo, vai ser por passos, tá ligado? Então você vai dar um passo e cada passo você vai chegar mais próximo da nota. Então eles colocaram aqui ali, por exemplo. Falando, beleza, vamos começar agora. Quem daqui tem uma família completa? Dá um passo pra frente. Aí a galera vai, tá ligado? Quem daqui o pai é presente, não é alcoólatra, isso aqui, dá um passo pra frente, vai. Quem daqui não é bolsa de estudo e paga? Vai. Quem aqui é não sei o que? Vai. Aí sobra um moleque, ele falou, olha pra trás. Tá E a realidade muda, e né? aí ele vê, ele fala, você quer os $100? Não dá pra pegar, tá ligado? Porque ele vê, ele fala, não tem como. Então ele fala assim, a vida é pra todos, mas olha as diferenças que tem pra você adquirir aquilo e ter aquilo, tipo, na mão, tá ligado? A gente já fez um instituto também em relação às mulheres, né? Quer dizer, o medo, né? A violência. Então, coloca algumas situações também e aí cada um avança, né? Quem passou por aquela situação. Normalmente os homens ficam atrás, né? E toda a situação de medo, né? De violência, as mulheres avançam e aí sensibiliza os caras, assim, de certa maneira, né? Ao olhar e eu olhava, eu achava de desigualdade de gênero, né? Que a gente vive hoje. Eu acho que esse é um podcast aí urgente, né? Exatamente. Som. Quer colocar um celular aí? Mas Não, mas é até legal ter. Não, mas é bacana. Na verdade, bacana. São mulheres em breve aqui. Parece coisa, né? Parece um misógino falando. Não. Tudo errado. Não, hoje era pra ter, na verdade, na nossa mesa, só que não deu certo ainda, não coube todo mundo hoje, mas no próximo episódio a gente já tem, que é a Vivian e a Emily, né? Que estariam hoje aqui presente com a gente. Então elas estão pro próximo. Essa questão que você estava falando sobre mulheres, aí eu vou puxar um assunto um pouco polêmico de novo.
Mas eu queria saber, assim, sobre essa questão de territorialismo, território, né, que foram construídos nessa questão do interior, e a miscigenação que foi surgindo durante esse período. Porque acredito que muitas mulheres não quiseram ser mães, ou elas já tinham tradições que deveriam, por elas serem indígenas e seguirem as tradições indígenas delas, e elas acabaram sendo violentadas, e diante disso, populações foram surgidas. Tem um número, assim, Bob, como eu posso dizer, esse número da população, assim, de miscigenados, assim, como posso dizer? Completadinho. Eu entendi a questão, né? Mas às vezes é isso que a gente tá dialogando, assim. Eu acho que é difícil a gente precisar como que isso reverberou num crescimento demográfico, né? Ou no próprio desenvolvimento do país. Assim, o que a gente pode, né, com certeza afirmar, né, é que esse choque civilizacional ele foi violento, né? E aí pensando na situação da mulher, que às vezes é muito pouco pensada, muito pouco colocada em pauta, né? E aí eu acho que um podcast, né, esse podcast, ele traz isso, né, a centralidade, né, inclusive para pensar essa violência a partir do gênero também, historicamente, né? Não tem como negar, não tem como a gente deixar de pensar. Mas, assim, eu não desenvolvo pesquisa especificamente nessa especialidade, com esse tema, mas as leituras muitas vezes trazem, né, de maneira muito superficial, o que já também denota a necessidade de produção, né, de evidenciar por exemplo, né, hoje a gente está vendo até nos jogos, a representação da mulher dentro dos jogos, como ela é objetificada, sensualizada, né, e a dimensão histórica, geográfica da formação do território também a partir da mulher, né, essa é uma conjectura que ela é muito clara, eu acho que ela é muito evidente, né, a violência por qual ela passa se insere nessa hibridização forçada, né, pelo colonizador, do estupro, da violência sexual, e enfim, né, e aí por diante, da reprodução da violência também, né, dessa disparidade entre os gêneros que se assenta até os dias atuais, né, chegando nessa... E há também, lógico, a imposição do branqueamento da população, né, das políticas eugenistas, que vão fazer com que no final do século XIX, começo do XX, né, seja propagada uma cultura de uma condição de branquitude na população, né, de torná-la cada vez mais esbranquecidas, vamos dizer assim, né? Então existe uma violência simbólica muito forte, estrutural, sistêmica, né? Que inclusive a ciência vai justificar essa necessidade, né? Ela vai entender que para que a gente pudesse ter o desenvolvimento, né, um país civilizado, a sobreposição do branco sobre as outras etnias, né, ela tinha que se impor, ela tinha que se configurar para que a gente pudesse, né, chegar a uma condição de civilidade, né? Nas grandes capitais, assim, até é normal, tipo, hoje estamos no interior, e no interior a gente, sei lá, em capital tem grandes números, então a gente vê por uma população maior. Aí agora a gente pega numa cidade no interior, sei lá, eu imagino que, tipo, talvez a questão de deveria ter menos preconceito por ser comunidades e as pessoas estarem conversando entre elas de uma forma mais favorável, não sei se seria essa palavra, mas o que faz com que até aqui existe essa questão do próprio preconceito que persiste durante anos. Então, porque a gente olha para as capitais e a gente se iguala a elas. Não, mas eu acho que não é nem a questão territorial daí, né? Tipo assim, não é nem é mais o ser humano em si ali mesmo, enraizado com umas e hoje coisas... a gente... Porque não tem uma diferença... eu falei, tipo assim, não é igual a galera... Muita gente fala, zoa algumas universidades e fala, mas aquilo lá só derruba o RG e você passa. Você faz qualquer coisa e tal. Mas a formação... quem vai sair de lá formado e vai ser um bom... É o ser humano. E não... Então não é muito da onde está localizado,
mas sim todo um histórico. Não, ali, e né? é louca essa pergunta porque perpassa a dimensão de escala, né? Como é que uma cidade do interior, Tem né? isso, Ela pode ser extremamente conservadora, né? Eleger políticos, né? Constituir práticas muitas eu acho que vezes. é pior do que cidade Então, assim. Mas ela às vezes é isso, né? Ela reflete uma verticalidade, né? do sistema, né? De todo esse movimento histórico, né? Ela também sintetiza. Ela tem aspectos singulares que são típicos, né? Que às vezes até ele se propaga e intervém nessa dimensão de organização da cultura, né? Do tempo, do espaço, eventualmente. Como também ela absorve, né? Ela é um nódulo de retenção, né? E aí muitas vezes você acaba tendo cidades que sobressaem, né? Essa desigualdade de gênero, racismo. E Biúna mesmo, a gente empreendeu uma pesquisa recentemente sobre racismo ambiental aqui nessa cidade, né? Nesse município. E aí a gente partiu de dados do IBGE por setor censitário, né? Que é a menor unidade do território que você consegue entender qual que é a população, qual que é a infraestrutura que aquela área tem. E aí o que a gente começa a perceber, né? E isso não foi uma demanda que surgiu de mim. Eu falava, vamos estudar Ibiúna, tá? Apesar que eu sempre incentivo. Eu falo, olha, Biúna, Araçá, essas cidades estão em transformação. A gente tá, por mais que às vezes a gente esteja no interior, a gente está na macrometrópole, né? A gente está numa região metropolizada com uma densidade altíssima, né, de pessoas que chega aí na sua totalidade a 35 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? A gente ainda está contabilizando esse último censo, né? De 2010 já eram 33 milhões, então provavelmente a gente tenha chegado a 35 milhões. Não dá para eu pensar Ibiúna fora desse contexto da metropolização. Mas a gente está no fundão que é buscado pelo paulistano, né? Que é a natureza, o mito da natureza intocada, o condomínio, o sistema de chácara, a segunda residência. Tudo isso é um apelo, né? de construção dessa verticalidade, né? Do urbano, da cidade que sufoca, mas ao mesmo tempo é o nodal do dinheiro, né? Das finanças e tal, e o lugar aprazível, né? Com a água e tudo mais. Então a gente tem também essa dimensão escalar, mas que se interconecta, né? Não tem como eu pensar em Ibiúna. E aí essa estudante, ela veio com uma demanda que era a seguinte: professor, eu vejo muito negro, população negra, né, lá em Ibiúna, mas eu nunca aprendi nada na escola sobre... E assim, o nome de Ibiúna, a origem, eu não sabia disso até, inclusive. Eu aprendi com ela, né? É Terra Preta. Que louco, ela fez um vínculo assim, né? Quer dizer, racismo ambiental na Terra Preta. Ficou mais ou menos assim o título, né? Da monografia. E foi uma monografia que ela fez com muito rigor. A gente levantou os dados censitários para ver aonde estava localizada o maior percentual da população negra de Biúna e qual a infraestrutura dessas áreas, desses bairros, desses setores censitários. E aí a gente sobrepôs, interpolou no sistema de informação geográfica, que é o ArcGIS, e gerou os mapas, né? E aí a gente começou a perceber que a população negra de Biúna é justamente aquela que está nos piores bairros do ponto de vista ambiental, de infraestrutura urbana, de saneamento, que está próxima, né, das piores áreas. E aí se configura um elemento do biopoder, que ela vai dialogar com o Foucault, por exemplo, né? Então você começa a observar, né, que esses elementos eles são interescalares e num sistema, né, global, aí a dimensão de totalidade, buscando mais uma vez, né, que a gente parte lá de um pressuposto teórico, de repente adentra, né, um recorte empírico, um município do interior de São Paulo, que às vezes a gente não vê muita relação, né, e agora eu estou reafirmando, no trabalho ela faz isso também, nesses diálogos de orientação, e ela chega num resultado que está apoiando o ensino hoje. Quando eu falo isso em sala, eu mostro os mapas e tal. Então, aí é uma forma de eu mobilizar, porque é um tema, às vezes, abstrato, que eu vou lá ficar falando de mapa, né, da importância de um sistema de informação, como onde que eu vou buscar os dados, as fontes e tal, mas, de repente, eu trago a realidade do cara. E aí o cara enxerga o bairro dele e vê eu falando do bairro dele, velho. Fala, mano, esse cara nem é daqui, tal, ele tá dando aula, e ele conhece a estrada, e é isso mesmo, as fotos, ela tirou as fotos, ela foi lá, fez campo, tirou, tem as fotos, tal, tá lá. Então a pesquisa dela apoia o meu ensino. E esse menino lá, essa menina, ela se identifica, cara, e ela pira, mano, e ela vai ler, e ela estuda, né, e aí a gente começa a ter alguns resultados, ainda são incipientes, né, Você mas fala sobre o pertencimento também, né? Isso, a relação identitária, o patrimônio, né, o vínculo.
Mas aí a gente sempre parte da situação problema, quer dizer, né? E a partir disso, como que eu mudo, né? Como é que a gente pode buscar... Que foi isso, acho que a Gleice, quando ela levanta essa questão lá de Itu, como é que eu preencho de vida esse centro de novo? Como é que eu deixo, né, esse centro menos elitizado, né? Como é que eu trago de novo essa população? Quer dizer, quais políticas públicas que eu posso trazer, né? Quais elementos, né, legais a gente pode, né, colocar, mas sem a cobrança da sociedade organizada, né? E aí o poder público também, formando essa galera, dando condição dessa galera, né, compreender a cidade, né, compreender a sua história, e não meter um monte de estátua, de bandeirantes, reproduzir a velha, né, lógica heróica, né, desses caras que estavam aí estuprando, né? Não é isso que aponta a questão do gênero, que a gente tem consciência. Por onde esses caras passaram, eles devastaram, né? Mas eles expandiram, né? Sim. A que custo, né? Quer dizer, a gente não pode também, né, deixar de pensá-los como elementos da formação territorial do Brasil, mas a gente não pode dar essa centralidade que eles continuam tendo, né? E não só deles, mas quer dizer de ditadores do período do regime militar, né? É muito engraçado que o que você está falando, ele reflete muito no quase numa parada que acontece hoje, né? Do tipo... mas fez. O que você tá falando é mimimi. Tem muito disso, sabe? Quer lacrar, né? Tal. Assim, e hoje é muito louco como isso aconteceu lá atrás. A gente tá discutindo, tipo, isso hoje, seja 2024, e a gente tem reflexo de pessoas que ainda falam assim, mas o importante... mas ele fez. Isso é muito doido, cara. Puxa, eu queria puxar várias questões, mas duas, assim, que me vem muito, assim, nessa questão e aí vem essa questão do Edinho, até mesmo de o povo critica e tudo. Mas, tipo, o Rio Tietê, a gente chegou, o rio tava limpo. Acredito que ali tinha povos originários que usufruíam daquele rio. Tem até, de Araçariguama, dizem até que passaram por ali, a família imperial passou por ali, não sei o quê. Sim, então, e deixaram um cacho de banana. Não sei se isso é verdade. Se for me falar, é verdade. Eu acho que o lance da banana deve ser meio forçado. A banana é de ouro. E aí, mas tanto isso, quanto a questão que isso acaba com que a gente acabou aqui no interior recebendo uma grande poluição das capitais. Então não é nem o interior, não é a política do interior que tem que hoje atuar, mas talvez nas grandes capitais para estar limpando esse rio e para estar fazendo algum tipo de ação. Mas tanto essa, quanto até a Castelo Branco, que é uma grande outra expansão que vem por aqui, como que foi para o meio ambiente esse grande impacto? Porque eu imagino que tanto o impacto da Castelo Branco quanto também a do Tietê foi um grande impacto para a sociedade, né? Para as cidades. Eu acho que é por isso que também você se identificava. A Gleice sempre participava muito, conseguia correlacionar. E os estudantes, né, grande parte, fazem também. Porque, poxa, né, o Rio Tietê, o que é o Rio Tietê? Era o caminho, né, fluvial, né, conhecido, explorado pelas populações indígenas, pelas populações originárias. Elas residiam ali, eram seus territórios, né, sobreviviam e deixaram esse patrimônio, né. Elas passaram por um processo de etnocídio, né, que a gente chama. Né, os grupos que ali viviam, né, eles foram arrasados, tá? E isso existe, apesar do apagamento, né, nós temos documentos, nós temos materiais, dados que são bastante confiáveis, não numericamente, né, que nem é difícil você pontuar, né, mas a gente passou por um arraso, né. Eu citei o Nard Filho, né, tem algumas obras dele que ele identifica, que ele retrata. É até difícil de você deglutir aquilo ali, né, lendo, porque é muita violência. O próprio Darcy Ribeiro, né, no povo brasileiro, ele vai trazer elementos para a gente pensar esse etnocídio. E esse patrimônio ambiental, esse rio, essa riqueza, né, com a diversidade de peixe, com essa biodiversidade, né, que ele carregava e com essa história importante, né, sob o ponto de vista da existência mesmo do ser, né, porque o rio tinha um simbolismo, um significado que vai ser rompido.
com a chegada do civilizador, né? Do civilizador não, daquele que, né, vai arrasar o grupo, né, a partir dessa dimensão da civilidade, trazer, né, civilidade e aí você pega, e até a poluição do Tietê é recente, né, já é do período industrial, assim, que ele fica, né, que é inviabilizado mesmo, né? E o louco é isso, né? Hoje a gente passa aqui na região por uma escassez hídrica, né? O ano passado foi um ano atípico, é o Ninho, choveu bastante, tem chovido, né? Esses dias está mais seco aí, mas enfim, a gente teve um índice pluviométrico bastante elevado, né? No ano anterior que segurou o rojão até, né? Mas as nossas cidades sofrem hoje com o abastecimento de água. A qualidade da água também é muito ruim, né? E aí a gente entra em umas discussões aqui regionais, né? Eu lembro do plano diretor de São Roque, a gente participou da Câmara Técnica do planejamento e, assim, uma das falhas era justamente não ser integrado, não pensar nas cidades, né, que estão a jusante, né? Já que São Roque está mais alto, né? Por exemplo, o Mombaça. O Mombaça, ele tem um potencial de abastecimento de Mairinque, por exemplo, a DEA, né, em várias conversas, ela fala, Mairinque está sempre de olho, porque está faltando água, né, é uma opção, é uma alternativa para algumas áreas ali que estão mais distantes também, né, chácaras, tudo, e o Mombaça hoje abastece tudo, tem uma adutora gigantesca de quilômetros, né, que leva água até Itu. Então, quer dizer, se eu incentivo a expansão industrial no eixo da Castelo Branco, lá em cima, né, no Catarina e toda aquela área ali, eu estou provocando, né, a carga de efluente ela aumenta. Tal, e a gente sentiu, né, que havia uma falha, havia uma lacuna na dimensão de discussão de como que tu fica nessa situação. Quer dizer, eu estou pensando no meu crescimento. E aí, quando a gente questiona o grupo responsável, o gestor do plano, né, inclusive a empresa que estava mais à frente, né, a gente tem uma resposta nesse sentido, assim, atravessada mesmo, né, até porque estava cansativo, né, é uma discussão política também, o plano diretor é isso, né, mas no sentido de isso aí é problema de tu. Quer dizer, se vira, você que está na... E aí, o que você vai falar para São Paulo, né? Quer dizer... Vai empurrando. Você está empurrando esse lixo para ir aí, vai pagar, né, para os municípios. É muito louco isso, né? Porque a expansão, ela nem sempre ela é tipo um benefício. Com ela, acarreta muita coisa. Tipo assim, a gente tá pensando então que seja desde desde um Mercado Livre, desde uma outra coisa que existiu. Você vai sobrecarregar desde escolas a saúde pública, a tudo, a espaço que não vai ter mais. Por exemplo, tipo assim, não, bem legal, vim, mas espera aí. Comporta? Calma aí, espera aí, comporta. É tenso? Tipo assim, beleza, vamos colocar aí... acho que aconteceu agora, tipo, anos atrás, quando tinha acontecido com a Alphaville. Que a galera, os munícipes lá, e o pessoal tava puto, porque tava tendo muito trânsito, tava tendo não sei o quê, por causa da quantidade de empresas vindo. Ou seja, porque quem mora em Alphaville não conseguia chegar em casa e, tipo assim, eu não vou mais voltar pro meu condomínio em 10 minutos. Agora eu tô levando 1h30 para chegar em casa por causa do trânsito, das pessoas que estão saindo das empresas porque elas não moram aqui. E aí eles queriam meio que quase fizeram um movimento para, tipo assim, agora que a gente quer que as empresas saiam daqui. Porque não é lugar delas, mas aí, tipo, peraí, né? A culpa agora já não é nossa. É de quem deixou. É de quem a gente deixou se instalar, né? Vamos caminhando pro fim. Isso é recorrente, né? Principalmente a atividade do turismo, né? Ela carrega muito o trabalho que a gente chama que não necessita, né? É foda falar isso, né? Que é o trabalho não qualificado, né? Agora não tinha expressão melhor, né? E aí, justamente, você chega numa cidade como Itu, São Roque, onde um aluguel de uma casa pequena é 1.500, né? E aí você começa a ter um processo de ampliação da área urbana, né? De fragmentação do território, da necessidade de serviço, um ônus, né? Que
passa a ver. Então, assim, não é problema crescer. Eu acho que também a gente não é o elitismo, né, de se fechar e tal, mas planejar, né, tentar ver, então, qual que é a vazão do rio, será que ela tem condição, né, de atender a esse número da população, qual que é o consumo médio dessa população, que não é tão difícil de levantar, mas que demanda trabalho, demanda tempo, formação técnica, diálogo com a população, né, o esclarecimento, as audiências, tudo que está previsto em lei, mas que, eventualmente, para a gente aprovar, a gente acelera, né, a gente coloca a goela dentro, né, para poder chegar onde a gente quer, né, e não é o caminho. Você vê em São Roque, paralisou tudo, quer dizer, né, foi feito todo um trabalho que pulou algumas etapas, né, que eles negam, inclusive, né? A gente fez lá os debates no Instituto, né? E a prefeitura sempre se colocou de maneira, não, a gente... E não foi, a gente vê, né? Quer dizer, a população está falando. E não eram quaisquer pessoas ali. Eram representantes de bairro, né? Eram intelectuais, pessoas que vivem, conhecem a sua cidade e estavam ali batendo, impetraram, né? Um recurso, ação contra, né? Tanto que o Ministério Público paralisou, né? E não foi para frente, está parado, né? Agora, nesse ano, como é o ano eleitoral, eu acho que nem consegue mais aprovar. Mas é um caso assim, até interessante para a gente estudar, de como que a mobilização, como que isso foi crescendo, né? E tensionou ali, e é isso. Quando você pergunta, né, você acredita na mudança, né, cara, dá certo, deu. A pista de skate foi construída porque a gente se organizou contra uma política higienista, sanitarista, né, voltada para a turistificação do centro, né, a gente lutou, brigou e a gente teve contrapartida, né? Se a gente tivesse silenciado, não tem o que fazer, né, e tal, nessa mesma situação, quer dizer, a população civil organizada, mesmo com as dificuldades que existem hoje, né, dos conselhos estarem enfraquecidos, estava lá representando o conselho da cidade. Mas né? foi bacana que a ideia, na verdade, sempre foi, nesse caso de vocês, e assim como a própria política, ela não é feita para o momento, ela é feita para o futuro. Toda vez que eu pensar na questão tipo política, que eu pensar em desenvolver uma nova escola, que eu pensar em construir, não é teoricamente, tipo assim, não é por conta da minha gestão, para dizer que, tipo assim, mas eu tô pensando lá na frente. A ideia da política ali em si, se a gente for parar pra prestar atenção, é para que ela... Eu fiz parte daquela história, porém eu tava pensando muito lá na frente. Tipo assim, você inconscientemente... O lance de mobilizar, de estar na frente lá, bater e falar assim, mano, vocês não vão mais pegar nosso skate e agora a gente quer um espaço, não foi pro Bob de 15 anos, tá ligado? Foi pro Bob de 35, 40, 60, bater no peito e falar, mano, eu tenho uma parte na história. E aí eu começo a me ver na cidade, é isso, quer dizer, né? Não é só o bandeirante, né? Todo mundo pode fazer a diferença. São os nossos ancestrais que ajudaram a construir, né? Que preservaram esse rio, porque às vezes é isso, que herança que o indígena... Tá aí a herança, essa água que, né, a gente tem, né, que a floresta que tem lá, que recarrega os rios voadores, que faz com que aqui não seja um deserto, isso é patrimônio que os caras... Não é só lá o nome das cidades, as palavras, também né? Mas é muito mais rico, é muito mais amplo, né? E como que a gente explora, como é que a gente vai trabalhar, para o cara se sentir representado, né? Para ele se ver naquilo, falar, olha... Isso Por mais que quem esteja ali nem esteja pensando, né? Né? Então, mas aí vem a quando educação, vira o turismo. né? Vem então. Mas, tipo, só... o papo tá da hora pra caramba, tal, isso aqui. Mas, mano, a gente continuaria aí eternamente trocando uma ideia. A gente do Vanderlei, tá me esperando lá. A gente vem talvez pra uma parte 2. Não, vai ter que ter uma parte 2. Porque eu acho eu queria puxar até alguns assuntos com o Bob, mas acho que nem cabe. Mas, tipo, até mesmo essa questão de pertencimento, né, da branquitude que tem hoje em dia, né, nessa questão do interior, e que hoje a gente já começa a tentar se ressignificar, né, não olhar mais para essa questão e começar a dar espaço para povos originários, para as pessoas pretas. Então, tipo, onde estão essas pessoas? Então, eu acho que isso leva até um programa inteiro pra gente falar sobre isso, que em poucos minutos a gente não consegue, né, Bob? Não, e precisa, é urgente, é necessário, né? Eu acho que tem outros colegas também que tratam isso aqui na região, né? Com excelência, com muita propriedade.
Eu acho que daí o podcast, né, seria... ele realiza, né, acho que é o seu objetivo, né, de trazer vozes que muitas vezes são subversivas, quer dizer, às vezes eu estou dando uma aula, assim, né, eu pego, principalmente no cursinho eu vejo mais, ou no superior, que é uma galera que às vezes não está ali, os estudantes ali como do médio, tem muitas aulas com a gente e tal, tem uma carga, quando vem um cara do Germano, por exemplo, do Manley lá em São Roque, o cara fica, assim, mano, ele fica incomodado, cara. Ele fala, o que esse cara tá falando, cara? Que história é essa? Que geografia é essa, né? Porque a gente vai buscar elos, mano. Vai buscar elementos que o cara se veja representado naquilo, se identifica, né? Quer dizer, é uma outra proposta, é uma outra perspectiva. E aí, dentro do grupo, se a gente não tiver uma equipe também de trabalho, você começa a ter muita resistência, muita barreira, muita dificuldade, né? E aí, eu acho que vocês vão, né, chamar a Vivian, né? Vão chamar Você de novo. E a gente vai evidenciando, vai pontuando, né? Vai mais histórias. Vai trazendo para que a gente consiga, de certa maneira, levar a voz, né? Levar esse conhecimento, saber, né? E sonhar um sonho junto, né? Pra se tornar realidade aí, né? Porque... Mas, cara, tipo, de verdade mesmo, tipo, satisfação, né? Satisfação do Thiago ter me chamado também pra participar satisfação nossa. desse eu nem papo. falei e não falei do Edinho, né? Mas o Edinho é um eu ia falar um palavrão. Mas o Edinho é o cara... fotógrafo que nós temos de Araçariguama e região, mas não só, né? Ele é internacional e é, tipo... vários trabalhos incríveis, eu admiro o Edinho. Antes de já estava em Araçá, mas estava longe, admirava muito o trabalho dele, e é uma baita prazer trabalhar hoje do lado dele, de verdade, e conseguir trazer ele aqui como âncora com a gente também, né? Obrigado, Edinho. É nóis, mano, tamo junto. O que você precisar, é só chamar. E o Rafael acabei de virar também, professor. Fanzaço. E foi um prazer enorme estar com o Rafael aqui hoje, o professor Rafael, tá conseguindo tirar conversar e tirar dúvidas, né? Porque a gente tá aprendendo, né? A gente tá aqui pra aprender. Acho que a ideia do projeto é isso mesmo, é tá aqui, tá aprendendo, tirar dúvidas, saber perguntar o que a gente não sabe. E é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Valeu, gente. Obrigado. Controvérsia. Sigam o nosso canal, @controvérsia, CTRLV. ERSIA. Qualquer coisa, chama o Luciano Huck que dá um jeito. O soletrando. E lembrar também o nosso laboratório Underground, que é aqui em Biúna, que cedeu o Fábio, que cedeu o espaço pra gente. Tá gravando. Fábio? Flávio. Conheci o Flávio hoje, mas ele já cedeu o espaço dele, que foi maravilhoso estarmos aqui gravando o nosso podcast. Obrigado a todos. Sigam, deixam like. Deixam dicas de quem vocês querem estar acompanhando também. Quem quiser vir, dá um salve. Já era. E é isso, né? Como diz Edinho... fé pra tudo. Obrigado a todos. Tá. Redes sociais. Edinho, quem quiser deixa sua rede social. Seguir, @edinho4, fotografia, vida cotidiana e um pouquinho de zoeira. Vou passar meu e-mail, né? É um meio, né? Rafael.oliveira, né? @IFSP, né? Do Instituto Federal de São Paulo, .edu.br. Se você quiser mandar uma mensagem, você não vai comentar. Você vai mandar um e-mail falando, ó. Eu até tenho, mas nem lembro, né? Assim, agora de cabeça, né? Mas é isso, galera. Obrigado. E é isso. Agradeço novamente a Arthur, Patão, Anísio e a Gleice, que se não fosse a Gleice, não estaremos aqui. A Gleice fez todo um corre para estarmos aqui, então eu agradeço muito a Gleice, agradeço a todos vocês que fizeram isso acontecer. Obrigado a todos. Isso aí. Sabe o que eu acho? Pouco. Sabe o que eu quero? Qual que é a frase, Edinho?